Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões. E eu tenho dito o seguinte aqui nos episódios anteriores: o melhor e maior, e eu ouvi de um outro convidado que é o único podcast sobre cultura chinesa e artes marciais nesse formato, tá? A gente sabe que existem outros canais fazendo um trabalho excepcional, mas nesse formato de trazer o convidado e a convidada para um bate-papo presencial, Tigres e Dragões é pioneiro nessa ação. Beleza? Outros canais, inclusive, que são brothers, parceiros, estão comentando aí. Exatamente. Cita um aí, Rômulo. Budô TV? Cita um aí, Márcio. Budô TV. Cita outro, Rômulo. Budô TV? Não, muda. Budô TV. Não, muda o canal. Budô TV... faz propaganda nossa aí, que só essa propaganda aqui... E o Budô TV, a gente tá próximo de fazer como chama? Collab. Um collab. Um feat lá. Isso, exatamente. Estamos próximos de... Não, mas a gente tem Vida Kung Fu do mestre Léo Imamura, tem Kung Fu em Foco, enfim, tem outros... Tem vários. Tem outras iniciativas. Tem vários interessantes. Beleza? Recadinhos do coração antes de eu apresentar o convidado. Aquela velha história, se inscrevam no canal. A gente tem, tem mais de 60% das pessoas assistindo não estão inscritas. Então, clica aí, se inscreve para receber notificações. Se não quiser, tira as notificações, mas fique inscrito no canal. Curta esse vídeo, compartilhe, manda para os colegas que treinam Wing Chun. Comente aí se você tem dúvidas, se você tem comentários, uma história antiga, põe aí que sempre rola um papo legal no nosso... Por que você falou manda pros colegas que ele tem no Wing Chun? Você sabe de alguma coisa sobre o nosso convidado? Eu sei porque eu só apareço na câmera geral. Como então assim? O convidado já apareceu. Já que o Romo deu esse spoiler para vocês, mestre Thomas Pinheiros, seja bem-vindo à nossa escola, aos nossos estúdios aqui na Santa Cecília, São Paulo, Brasil. Opa, agradeço o convite, né, para participar, né? A gente tem pouca chance, né, de poder ter visibilidade, então é sempre muito legal. Muito bom. Se você não conhece o mestre Thomas, eu vou ler aqui uma brevíssima biografia. Iniciou no Wing Chun em 1982. Sabe que em 1983, mas foi o ano que eu cheguei no Brasil, né? São Paulo, Brasil? São Paulo, Brasil. Porque eu nasci em Alagoas, tá? O meu filho que fala isso. Fala, papai, a gente vai pro Brasil? Quando a gente tá em Campinas, ele fala, a gente vai pro Brasil? Qual continente? Que é São Paulo. Alagoas. Adivinha. Marte? Pertinho ali, do lado da Nigéria. Do lado da Nigéria. Começou a treinar o Wing Chun em 82. Posteriormente, treinou a linha Kwo-San, de 84 a 85. E a linha, me corrija aí se eu pronunciar errado, tá bom, professora? A linha Ho-Kan-Min, de 85 a 95. E a partir de 96 se tornou discípulo direto do mestre Thomas Lo Siu Chun, com quem treinou pessoalmente por mais de 23 anos. E hoje segue essa linhagem, segue ensinando aqui, sobretudo na capital de São Paulo. Especializou-se no Wing Chun e também em Tai Chi Chuan, recebendo treinamentos também de Pakwa, da linha de Ho Ho Chui, e do Haka Tonlong, que eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente teve um convidado aqui, acho que o Rômulo não estava com a gente ainda, mas o Márcio sim, mestre Marcos Ornô, que me parece, se não me falha a memória, também treina Haka Tonlong. Você lembra? Isso, Enfim. Além de Qigong, também é praticante de Qigong, foi colaborador oficial da antiga e tradicional revista Combat Sports, para quem é dos anos 80, 90. 90. Era muito legal. Eu acho que a gente deve ter exemplares por aí, né, Márcio? Em algum lugar aí. Com certeza. Introdutor do estilo Wing Chun em 2008 na Venezuela. E já participou de diversas demonstrações em comemorações oficiais do Ano Novo Chinês aqui na cidade de São Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez, mestre Thomas. E quem quer começar? Pum. Eu posso começar. Pode começar? Então vai. Não, acho que vale a gente começar pela clássica para entender um pouco o início. Eu tenho, né... O pessoal já sabe, eu comecei também pelo Wing Chun. Então, já ouvi falar do senhor.
Isso, primeiro estilo que eu treinei. Ah, é com quem? Não, Fala um pouco. com o mestre Léo Imamura. É mesmo? É. Mas... Então eu já ouço falar do senhor há muitos anos. Muita curiosidade, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? Mas eu queria entender como que foi esse primeiro contato. Foi já direto com o Kung Fu? Então, tinha 15 anos, aí eu tinha interesse em treinar alguma luta e tal, né? Por influência do meu irmão, que era mais velho. E a gente foi procurar a academia de boxe do BCN. E ficava na ladeira Porto Geral e tal. E a gente assistia muita luta de boxe no Pacaembu. E tinha um lutador, o Chiquinho. Tinha Forja dos Campeões, né? Sempre tinha a Forja, mas tinham vários lutadores naquela época. No Baby Barione, não era? Mas que ano era isso, professor? Ah, isso deve ser 81. 81. 80, 81, por aí. E só que assim, a academia de boxe do BCN eu cheguei aí visitar naquela época, a gente foi visitar lá. Inclusive estava o Maguila treinando ainda jovem lá dentro. Eu ainda encontrei com um lutador que era o Chiquinho de Jesus, que ia fazer uma luta super importante. O técnico dele era um cara, não sei se ainda está vivo, que é o Antônio Carolo, que foi um técnico depois da Pirelli e tal. E só que assim, o lugar era super... Na ladeira Porto Geral, treino às 8h30 da noite. Meio difícil para você com 15 anos. Né? Para quem não é de São Paulo, é bem do lado da 25 de março. Muita gente conhece a 25 de março, é bem no centrão aqui de São Paulo. Isso, então, isso 81, né? Em 1981. Aí tinha aquela coisa tinha acho que uma revista que saía de um argentino, que ficava no antigo prédio da Combate Esporte até. E ele pegava, acho que, matérias, né, de revista de fora e editava e colocava ali como se fosse coisa dele, né? E teve, acho que, alguma de 20 anos. E aí a gente se interessou em casa, tal, meu irmão achou interessante, e a gente começou a ver, a ler sobre... Naquela época você não tinha internet nem nada, mas tinha Inside Kung Fu, tinha uma outra revista inglesa, não me lembro agora o nome, mas que era produzida na Inglaterra, que já era dos anos 70. E aí a gente foi procurar a academia que dizia ensinar 20 anos naquela época, né? Então isso foi em 82. Mas você chegou a fazer o boxe, então? Não fui. Não. Aí não entendi, não, porque era super fora de mão, né? Você morava onde? Perto ali da Faria Lima, com a Rebouças. Ah, entendi. Naquela época não tinha metrô ali. Não, sim, nem corredor de ônibus. 14, 15 anos, 15 lá anos, pro centro, 8 horas da noite. O treino dele ia acabar lá tipo 10 da noite. Né? E aí um prédio, a antiga academia do BCN, era assim, tipo, você entrava num predinho assim, bem esquisito, cara. Aí você subia lá. Aventureiros do Bairro Proibido, né? Tinha que trancava. E era uma academia pequena, meu, assim, todo mundo falava, academia do BCN. Pô, quando eu fui lá, eu fui olhar. Um salão, acho que devia ter o quê? Uns 120 metros quadrados, cara. Lotado de cara lá. Bom, pra quem não sabe, o BCN foi um banco aqui, tá? Eu me lembro muito bem, porque meu tio trabalhou nesse banco e ele sempre ganhava um cofrinho, que era uma casinha, pra você botar moedinha. Trabalhou muitos anos nesse banco. Agora, você falou que você foi procurar o boxe. BCN é o Nacional, é isso? Que era o patrocinador do Ayrton Senna, pra quem não sabe. Né? Não sei, eu tô perguntando. Era BCN antes, depois o Nacional adquire o BCN. Eu não faço nem ideia. Enfim, eu acompanhei um pouco. Que alguém já trabalhou com banco? Eu já trabalhei em banco também, enfim. Mas você falou que você teve uma influência do teu irmão mais velho. Mas essa influência veio exatamente porque ele viu alguma coisa em filme, TV ou... gostava de brigar. Ou situações... gostava de brigar. Ou situação na escola. Ele era mais velho, mais forte e gostava de brigar. E queria aprender uma coisa... Para bater melhor. Para bater melhor, entendeu? Anos 70, final dos anos 70 era uma coisa mais... Aqui em São Paulo, assim, tinham turmas, né? De bar. Tinha gangues também? Tinha. Eu fui de uma gangue. Você foi? Fui. Tá vendo, Márcio? Só que eu fui nos anos 80. Eu fui... Como chamava a sua gangue, professor? O meu era um pessoal de headbangers. Então a gente tinha amizade. Eu tinha amizade com influência com o pessoal de São Bernardo, ABC. Não era da minha, não. Então, assim... A minha era... É que assim, esse é um outro ambiente, né? E...
isso aí para mim foi começar lá pelos anos 85, 86. Você já tinha uns 18, então? Quase. Já tinha. Já era grandinho. Já. Mas com 15 anos, assim, muito alto, magro e tal, eu falei, putz, preciso aprender alguma coisa, né, meu, Porque não adianta, né? Você ter tamanho ou ser alto e tal e não saber nada, né? Então, era uma condição mesmo. E foi legal, mas, assim, o problema todo é que naquela época, 82, a coisa era bem escassa, né? E você mencionou que você encontrou não sei se foi um anúncio, na revista, né? Falando sobre o Wing Chun. E aí você chegou a ir treinar nesse Não, local? a gente acabou indo treinar numa academia porque tinha essa época, daí era a época que tinham cinemas, que passavam os filmes de Kung Fu ali no centro da cidade, a sessão passava 2 filmes de Kung Fu e tal. E na frente do cinema sempre tinha revistas, livros e tal. E a gente foi tentando fuçar para ver o que se encontrava de Wing Chun, porque a gente achou interessante a ideia do que estava sendo mencionado ali. Só que assim, né? Que estava sendo mencionado só na em revista, texto, né? em texto. Nada visual ainda. Não, tinha fotos e tal. Okay. Porque a pessoa pegou uma matéria de uma revista que acho que era uma daquelas... Depois eu tive na minha mão essas revistas, eram revistas chinesas, aquelas... Tinham 2. Tinha uma que saía, acho que era pelo Leontin, e outra que era uma que era mais legal, que era bem tradicional. E, enfim, o cara teve acesso a essas revistas, catava a revista, imprimia as sessões ali e ia, né? Assim como muita gente fez isso com livros de arte marcial naquela época. Inclusive o fator da gente ir conhecer Wing Chun foi por isso, entendeu? Alguém que pegou o texto de Wing Chun e colocou, fez uma tradução de livros e colocou lá, entendeu? Mas isso não significa estilo, né? Então, por isso que, assim, deu início, mas você tem que ter um pontapé. Eu acho que tudo é válido, entendeu? Até para você saber o que é melhor e o que é pior, e também com o resto da sua vida você vai se desenvolvendo, né? Estilo, enfim, para modalidade. Agora, esse cinema aí, eu acho que muitos tinha briga pra caramba. Então, isso que eu ia falar, muitos professores e Cine mestres... Saci, Cine Avenida, Las Vegas. Falavam do cinema, muita gente... Marabá, Marrocos. Eles vendiam picolé dentro da sala, assim, da frente do... Mas era uma sessão especial, né? De Kung Fu. Só Kung Fu. O cinema só passava Kung Fu. Depois que veio aquela coisa de pornô, etc. Aí depois... talvez até que o Aroshi era também. Aí depois... Porque era um cinemão, eles viraram Cine Aroshi aí, né? Mas naquela época era Kung Fu, meu. Nossa, passava clássicos da Shaw Brothers lá. Que legal. Era bem legal. E quanto tempo você ficou nessa escola? Essa escola era de quem, professor? Eu vou mencionar que a academia ficava na Domingos de Moraes. Meu irmão ficou lá 6 meses e em 6 meses ele se tornou instrutor da academia. Acho que eu já sei, Márcio. Você sabe de quem é essa academia? Eu treinei lá 1 ano e meio só, até sem condições. Aí eu falei, não, vou procurar uma academia com um nível mais legal. De Wing Chun também. E aí você encontrou nessa época? Então, o interessante é que lá tinha um diploma, cara, um certificado. E o certificado tinha o nome de um chinês. E o nome desse chinês era Evans Lee. Alguém conhece aqui um chinês chamado Evans Lee? Vocês devem conhecer, cara. Evans Lee? Evans Lee. Evans Lee é o nome dele em inglês. Aqui o pessoal conhece por outro nome. É das antigas. Mas enfim, aí fomos procurar ele, porque estava no certificado, e fomos procurar. Aí a gente foi ele dava aula na associação chinesa ali na Liberdade, no prédio lá em cima. Aí ele falou, não, tem um irmão que dá aula de Wing Chun e tal, não sei o quê, acho melhor vocês irem lá treinar com ele. Aí a gente viu também o que estava sendo ensinado lá de Wing Chun, a gente também achou meio esquisito. Enfim, porque ali a gente já tava mais esperto, entendeu? Já tava... 83, a gente importava muita coisa para ver, entendeu? Era aquela ansiedade de querer ver materiais. Inclusive sabe? Audiovisual também. Sim, nossa. Puta, eu me desfiz disso tudo depois, joguei tudo fora. Mas livro, vídeo, tudo isso aí, mano, a gente teve na mão. Inclusive teve gente que pegou cópia da gente e usou esse parte de material para editar livro, entendeu? Que foi uma puta sacanagem, mas enfim.
E aí a gente foi procurar o irmão dele. Na verdade era o Lee Hong-ki. Aí a gente foi para treinar com ele. A gente foi na Cidade Dutra. Da Cidade Dutra ele topou. Quando a gente falou que a gente tinha Mujong em casa, tudo. A gente já tinha construído Mujong, tinha um espaço, a gente tinha uma academia dentro de casa. E aí ele topou. Ele falou, então vocês aparecem na minha academia lá na Santo Amaro. Ele ensinava Hungar, Hongkin e Vientiane. E aí o Vientiane ele ensinava só de sábado, depois da aula de Hungar. E aí a gente foi lá. Aí foi eu, meu irmão. Era só nós dois e ele. A gente fez muita amizade. Treinei com ele sem pagar nada. Ele aceitou. Até meu primeiro toca-fitas do meu carro foi ele que trouxe para mim, lá do Paraguai. Que ele trazia as coisas de lá. E a gente treinou com ele uns 6 meses, cara. Só que assim, depois desses 6 meses, aí meu irmão ia para Hong Kong para treinar. Nesses 6 meses vocês curtiram? A gente ia uma vez por semana, treinava. Eu tive experiências de rua, que daí eu achei bem legal, porque, já começou a sair mais coisa. Só que assim, 6 meses. Aí houve uma proposta, vamos montar uma mega academia gigante, que ia ser ali perto do Largo do Aroche, ia envolver outros nomes de outras pessoas, tal, cada um para um estilo de Kung Fu e tal. Mas a gente não se sentiu a gente se sentiu meio incomodado porque, muito pouco tempo de treino para montar um negócio assim, grande, entendeu? Eu acho que não é legal. Tudo bem, talvez às vezes quando você é mais novo, você está naquele ímpeto de querer dar aula. Eu também já fiz esse erro, mas, enfim, eu acho que quando você está mais velho, já não é uma coisa mais para fazer, entendeu? E aí você tem que esperar ter mais bagagem para querer ensinar uma coisa legal. Aí meu irmão recebeu uma carta dele para ir treinar em Hong Kong com o professor dele lá em Hong Kong. Só que nesse meio tempo meu irmão, a gente, como tinha muito acesso ao material que vinha de fora, a gente entrou em contato com outro mestre que estava no Arizona, que chama Austin Fong Chiu-Win. Sim. Então, aí meu irmão foi treinar, passar 6 meses para melhorar o inglês dele lá. E ficou 6 meses treinando com o mestre. Só que esses 6 meses passou para 5 anos. Uau! E aí ele ganhou uma placa, entendeu? Ele nunca quis papel, nada do mestre. Mas ficou super amigo do mestre, ele era o partner que viajava com o mestre. E depois ele acabou casando com uma aluna, que era a aluna mais antiga do mestre. Eu viajei para lá, para treinar lá, entendeu? Conheci o Austin Fong também, Qual pessoalmente. Qual é o nome do seu irmão? Gustavo Pinheiro. E assim, e aí a gente ficou mantendo, o meu irmão ensinava e a gente, quando ele vinha aqui pro Brasil, eu montou um grupinho de 5 alunos aqui e eu ficava treinando com ele bastante e treinando com os outros. No Brasil? Aqui em casa, aquela coisa fundo de quintal. Isso até Que ano foi? Isso de 85... No fundo de quintal até 95. Isso com o mestre Agostinho Fong. E treinando com meu irmão. Aí eles vieram morar aqui, cara. Aí a gente abriu uma academia no sítio, na fazenda, eu viajava, ia pra lá, levava meus alunos daqui pra lá também, entendeu? A gente treinava tudo. E foi treinando. Aí nisso aprendi o estilo inteiro, cara. Inteirinho, até facão, bastão. Com o seu irmão? Com o meu irmão. Só que aí depois, 94... A gente teve algumas questões particulares que, afastou ali. E aí, assim, chegou Se afastaram do mestre? Não. Meu irmão não é um cara nunca que foi ligado em associação, vou montar federação, porra nenhuma. Nada disso, cara. Tanto que teve gente que diz aí que é mestre de 20 anos, foi procurar a gente para ter aula, ele negou dar aula. Depois a mesma pessoa também foi procurar meu mestre, depois do mestre Lô. Também o mestre Lô também negou de dar aula para essa pessoa. Mas enfim, são histórias... tem muitas, cara. E aí, assim, o que aconteceu? Esse ano de 94, aí acabou tendo que... Eu fui levando a coisa sozinho, entendeu? Meu irmão, a gente ficou meio que separado, mas cada um com o seu treino. Ele no Brasil ou ele lá? Ele aqui no Brasil, só que no interior, eu aqui em São Paulo. Deixa eu ver se eu entendi bem. O mestre Agostinho Fong veio pro Brasil? Não, é que ele morou lá.
Ah, Ele treinou lá, treinou muito tempo lá e depois ele veio morar aqui. Ok. Ele ficou 5 anos lá, né? Morando lá. Ele. Estudou com ele 5 anos. 5 Aí o anos. seu irmão voltou pro Brasil. Voltou pra cá, mas aí quando voltou junto com a aluna número 1 dele, cara. Entendi. Não, porque eu tô falando do Agostinho Fon, porque eu não sei se vocês conhecem, mas eu na minha opinião, Ó, não tem mais ninguém aqui que eu represente acho o mestre. um dos mestres, cara, é muito virtuoso, assim, a movimentação dele, eu acho, já vi alguns vídeos assim, eu acho que tem um pouco, quando eu vejo a gente fazendo no Louva-a-Deus os básicos lá, o show faz, mesmo do Twitch Show, tem um jeito de se movimentar que me impressiona demais a movimentação do Agostinho Fon. Então, Aí eu achei que ele tinha vindo aqui. Não, Caraca, inclusive o que a gente ensinava não era a linha dele, era a linha do mestre dele. Porque meu irmão teve aula com o Rocamin também. Ah, com o Rocamin. E assim, teve a oportunidade de ficar ciceroniano junto ao Rocamin quando o Rocamin foi para os Estados Unidos. Então a gente descobriu certas coisas que, assim, a gente tem assinaturas nas formas. Então a gente sabe quem aprende forma com quem, olhando a forma da pessoa. Sim. Então a gente sabe quem aprendeu, quem comprou a coleção de vídeos do Agostinho Fon e está ensinando aí como representante de uma coisa que não existe, entendeu? Pô, não é certo. Sim. Acho que você pode até aprender coisas por um vídeo, pegar alguma coisa. Quem tem mais base de muito mais técnica, você pode pegar mesmo. Olha ali um detalhe e tal, tem... Mas o problema é a história que conta, né? O problema é pegar um estilo inteiro. Que cria e conta, O problema é aprender um estilo inteiro. Então, assim, aí... E nessa época a gente foi soltando matéria... Eu fui soltando matéria fui escrevendo matérias para combate? Para combate, A gente soltou uma matéria enorme, gigante lá, de 6 páginas, lá, logo de cara, quando eles vieram para morar aqui no Brasil. Mas, enfim... Aí, em 95, eu cheguei num dilema que, assim... Ou eu pegava tudo aquilo que eu já tinha aprendido e viajava de volta para os Estados Unidos e aí passava pela mão do mestre lá e assinava um negócio para ficar com a representação aqui. Ou então eu teria uma segunda opção, que era treinar com o mestre Lô, que eu já conhecia ele desde 85, na verdade. Eu tentei treinar com ele em 83. Eu não consegui treinar em 83 porque naquela época ele só estava dando aula particular, entendeu? Mas já sabia dele. Então, assim, tinha gente... Na primeira academia que eu treinei, tinha um cara lá que era muito amigo meu, que chamava Ailton, que era amigo de um aluno mais velho dele lá e que me indicou. Falou, não, vai treinar com ele que o cara é bom. Mestre Lô. Mestre Lô. Só que o cara é muito fechado. E ele teve academia na Rua Augusta. Muita gente treinou lá. Só que a maioria ninguém fala nada porque, não quer fazer propaganda... A gente sabe em todas as circunstâncias, entendeu? Então, assim... mas ele também não é uma pessoa ligada em ensinar, assim, tipo... vou ter academia, vou encher de aluno. Nada disso. Mas é um cara, Olha, eu conheci o Agostinho Fon, cara. É pau a pau, cara. É pau a pau. Só que tem uma vantagem que eu gostei mais do mestre Lô. Ele é mais franzino do que o Agostinho Fon. O Agostinho Fon é tipo um cara mais tarraqueta, entendeu? Então ele é mais forte, ele é mais encorpado, cara. Assim, mas a metodologia de ensino, eu acho, de 1.000.000 do mestre Lô. Eu treinei com os dois. Só que eu treinei 23 anos com o mestre Lô e treinei 7 anos com o outro. Pela linha do outro. Com o mestre Lô aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, todo dia, cara. Porque em 95, então aí que foi a história. Eu tinha montado minha academia em Pinheiros. A sua academia que era ali perto da FINAC? Ou não? Não, é que hoje em dia meu mestre tem um consultório dele ali perto também. Aqui então é a academia naquela ruazinha? Mas ali é consultório. É consultório. Ele não dá aula faz anos já. Mas desde os anos 90 tá lá. Não, a minha tá desde 95, que é perto do Pão de Açúcar ali da... do Pão de Açúcar. Da Morato Coelho. Aí que aconteceu? Eu tive possibilidade de poder comprar uma casa, montar academia, etc e tal. E eu tinha amizade com ele, eu visitava sempre ele. E aí eu peguei e falei pra ele, se for, você não quer dar aula de Tai Chi lá na minha academia, tal? Monta seu consultório de acupuntura. E o cara ele é um presidente da Azimec, cara. Vira e mexe, ele vai pra China, convidado pra China pra dar palestrar lá, etc, sobre acupuntura, medicina chinesa e tal. E aí eu falei, aí ele começou, foi pra lá, né, fazer o
utilizar o consultório para acupuntura e também para dar as aulas de Tai Chi, estilo Yan. O nosso estilo Yan vem pelo mestre, um mestre famoso de dragão, Sean Kotai. O pai dele é como se fosse o Ip Man do dragão, do estilo dragão. E o primo do meu mestre foi aluno desse grande mestre também, já faleceu, que era o seu mestre é de Hong Kong ou de Hong Kong. De Hong Kong. É. E aí ele foi lá dar aula de Tai Chi também. Eu sempre vou ser bem sincero, até aquele momento eu achava que Tai Chi era uma merda. Entendeu? Só que assim, eu vi que não era. Aí eu vi que não era, cara. Até ele te dar uma... Até ele me mostrar, eu achei que era. Aí quando ele me mostrou, eu falei, porra, isso aqui é legal. Isso aqui é muito legal. E assim, é uma habilidade que eu não tinha, entendeu? E aí ele... E era assim, ele ficava no consultório e o salão, se você treinar, você passava do lado do consultório, pela área de recepção. Então, assim, eu ficava lá treinando direto, 20 anos, treinando. E ele lá, ele fazia as consultas, aí ele voltava lá, ele saía assim para ficar me olhando lá treinar e tal. Thomas, por que você não faz assim? Por que você não mexe sua técnica desse jeito aqui? Aí eu falei, pô, assim, meio cabeça dura ainda, era meio novo, né? Tipo uns 26, 27. Aí eu experimentava, aí eu comecei a falar, pô, legal, né? Tá mostrando umas coisas diferentes. Aí chegou um dia, começou a ir aluno dele lá para me testar, entendeu? E como eu treinava muito Chi-Sao, tinha muita resistência. Mas a minha técnica não estava tão legal, entendeu? Não estava no ponto que eu queria. Assim, eu não conhecia exatamente aonde que eu ia melhorar aquilo ali. E quando eu pegava alunos dele, eu sentia sempre eu conseguia atropelar o cara, mas eu sabia que tinha uma coisa minha que estava muito errada, entendeu? Que não estava legal. E aí um dia apareceu um aluno mais velho dele, mais encardido, que é assim, tipo, um cara que participava de desafios, entendeu? De arte marcial e tal. Aí o jogo virou Street Fight mesmo. E aí a gente fez Chi-Sao e tal, e aí eu comecei a perceber, falei, porra, o cara tem coisa que eu não tenho, entendeu? E aí eu fiz uma segunda vez, um segundo encontro, aí eu consegui fazer umas coisas que eu treinava que o cara não era tão bom naquilo, mas também a terceira vez que a gente se encontrou, ele matou rapidinho o que eu fazia. Aí eu falei, pô, se fosse... Aí, né, às vezes ele me atendia lá com acupuntura e tal. Eu falei, mestre, você não quer me aceitar como discípulo, não? Aí ele falou, tá bom. Tá bom. Aí achava você meio playboy e tal, não sei o quê. A primeira vez que você foi na minha academia, eu quase saí na mão com outro cara, entendeu? Com outro aluno dele que depois abandonou, mas era um cara bem encardido também. Isso durante a aula? Não, isso em 85, né? Durante uma aula. Isso quando ele dava aula lá na Faria Lima. Botou pra desafio. O moleque lá chegou assim, quero fazer Chi-Sao com o senhor. Isso em 89, cara. 89, 89 não, desculpa, 86. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, cara. E tava... tava achando que, era o rei da cocada preta. O negócio começou a entornar lá, cara. Ele pediu pra ver umas coisas que eu sabia fazer e tal. Aí ele chamou o aluno mais velho dele, faz aí os dois e tal. E aí acabou saindo umas pancadarias ali, uns troca de soco mesmo, pancada pra valer. Ele mandou apartar ali, segurou e tal. Mas enfim... Aí nesse momento aí, em 95, daí eu pedi para ser a discípulo dele. Aí começou logo em 96, já estava treinando Tai Chi. Meio de 96 já estava treinando Wing-Chun com ele. Aí essa época eu ficava treinando, dando aula de manhã, de tarde, de noite. Eu treinava com os meus alunos, treinava com os alunos dele. Era uma... Cara, acho que foi a época que eu mais treinei. Foi acho que de 96 até 2012, assim, coisa de tipo... Treinar 6 horas todo dia, segunda a domingo. E a gente viajava junto, e levava, e saía para comer junto, para almoçar. E ele sempre ali no pé, olhando, corrigindo dentro da sala. Ele entrava, saía. E quando eu ia para treinar com os alunos dele, ele também aparecia. Treinava, aí... O sonho de todo discípulo, né? Assim... É ter essa... né, eu vou ser... E assim... É ter esses deixar... inputs de tempos em tempos, não, né? E para deixar, assim, uma coisa... Acho que todo mundo, na época dos anos 80, fala... eu preciso viajar para a China, para não sei o quê. Sim.
E de repente, E de repente o cara tava do meu lado. Esse foi a questão toda. E aí que eu comecei do seu lado, né? Aí eu conheci vários outros mestres famosos que eram amigos dele, que às vezes iam lá na academia. Johnny Lan, que era um dos 5 mestres de estilo de dragão considerado top, parceiro do Shankotai, assim, de treinarem juntos. Tinha um outro mestre de Hakaton Lon, foi visitar uma vez, chamado... Eu não me lembro o nome dele, chamava Pink, o apelido. Ele já faleceu, cara, mas era um cara, meu... Ele parecia um Popeye, assim, o apelido dele era Pink, porque o nariz dele era vermelho, cara. Era um cara meio esquisitíssimo, não ensinava ninguém. Ele morava na Liberdade. É esse mesmo. É esse mesmo? Ele veio de Taubaté por causa de um problema que houve lá, que ele eu já ouvi teve muitas que bater histórias de um mestre que morava em Taubaté, de louva-a-Deus, que era um cara... Nossa, cara. É bem famoso. É muito legal. É super legal. Assim, é sensacional. Que não dava aula não ensinava pra ninguém. Tudo... Nada. E ele era muito amigo do meu mestre. Então, você vai conhecendo. Uma vez fui viajar junto com o Tiangu Sul, junto com o meu mestre, a gente foi pro meu sítio da minha família. Mas eu fiquei só com uma dúvida, assim, um pouco da dinâmica, que eu sou bem curioso, assim, Quando você tava no consultório, era em espaço de aula ou era só as pessoas que passavam, assim, se encontravam e davam uma treinada ali? Não, eu tinha a minha academia, tinha o consultório do lado. Era o consultório dele e dentro tinha entrada da a recepção. Então, para ir tinha uma passagem secreta, tem uma porta lá que abria do consultório, ele ia pro salão. Então, toda hora que ele não tinha o que fazer, ele ficava lá. E aí ele olhava ele ficava olhando. E eu acho que isso instigou ele, porque ele é um cara difícil, muito chato para lidar, entendeu? Mas ele gostava porque a gente, primeiro... nomes eram iguais. Segundo, a vez que eu fui conhecer ele, eu era muito moleque, eu cheguei assim, sabe, com uma pastinha, com umas coisas de ventian, umas coisas. Levei facão que eu tinha feito de um aluno do IPMAN, que ainda tem até hoje. Era um cara que eu gostava de mostrar. Ele falou, nossa, mas como você tem tudo isso aí e tal, não sei o que, você gosta e tal. E ele é um cara que percebeu, né? Pô, o cara tá afim de treinar. E ficava treinando feito um maluco. Essa fase aí dos anos 90 foi bem legal, cara. Foi bem louco. Agora, professor, me tira uma dúvida aqui. Eu sempre fico curioso para entender um pouco quais são os ramos, assim, do Wing Chun, né? A gente tem, acho que de maneira mais popular, quem não é do Wing Chun conhece a figura do Ip Man, sabe da existência dele, enfim, tem um monte de filme que contam a história dele. Mas quando você fala do seu mestre, e se a gente conseguisse criar uma árvore assim... Dá pra... tem um fator aí bem interessante. Quando foi pela linha do Rocamin, o Rocamin é um cara que treinou, acho que 14, 17 anos junto com o Ip Man. E foi o cara que tomou conta dele no final da vida dele e tal, no hospital. O meu mestre, Thomas Oro, ele treinou com o Greco Ong. Greco Ong é o cara que introduziu o Wing Chun na Inglaterra. Mas o Greco Ong, ele é um cara que treinou também com o Ip Man, na casa do Ip Man, durante 1 ano e pouco, mais ou menos. E treinou Wing Chun com outros 3 mestres. Treinou com o chamado Mak Po, treinou com o Moyai, treinou com o Tsui Shun Tin. Mas assim, treinou com esses outros como amigos, entendeu? Amigos de infância, amigos de amizade. Essa conexão linhagem, assim. Não, linhagem, mas não naquela coisa tipo, vou lá na academia e tal. Okay. Não, nada a ver, entendeu? Sim. Pagar, não rola essa coisa. Já com o Ip Man é diferente, ele foi treinar para ter aula particular mesmo, para ficar lá na casa do Ip Man. Ele conhecia, inclusive, o Rocamin também e tal. Tem um grupo... Na verdade, a academia do Ip Man tinha várias panelas de mestres, de vários mestres. Então, tinham grupos. E seria como se a gente tivesse 100 alunos, tem um grupo de alunos que se dá melhor, um outro grupinho, assim e tal. E aí, é mais ou menos assim, né? Tipo, ele ia ensinando as coisas... você quer saber um pouquinho mais sobre a genealogia, né? Isso. Tá. A minha pergunta final, na verdade, professor, é assim: no Brasil não vou falar nem Brasil, em São Paulo a gente sabe que tem muitos professores. Hoje em dia tem bastante. E alguns deles a gente já bateu papo aqui também, mas eu sempre fico pensando assim, mas
É tudo do mesmo... Da mesma linha o que a gente tem aqui em São Paulo? Ou a gente tem o senhor que está vinculado a uma linha, tem Mestre Léo Imamura que está vinculado a outra linha, tem Então, eu vou colocar Fogolin que está vinculado a outra linha. Vou colocar uma coisa, por exemplo, o Grekong treinou com o Moyá na época que é dos anos 50 até metade dos anos 60. Lá em Hong Kong. Lá em Hong Kong. Meu mestre treinou com o Grekong, ele é o aluno número 1 do Grekong. Não é que assim, tipo, ele treinou com o Grekong. Ele é o aluno número 1, mais antigo. E que treinou mais tempo. Tanto que o Grekong levava meu mestre para brigar, entendeu? Em Hong Kong. Levava ele para desafio. E conta, tem história, saiu até em revista que eles colocaram, foi de desafio e tal. E com pouco tempo de treino. E assim, o que eu já vi da linha do Moyá é diferente do que o meu mestre empreendeu, falou. Isso é completamente diferente. Metodologia de treino, técnica. Assim, você vai falar, mas é totalmente diferente. Não é. Só que a questão é, como é que você aprendeu? Quanto tempo você ficou com o seu mestre? E o que você absorveu? Porque assim, a questão toda que eu acho que as pessoas, todo mundo que está ensinando deveria, e quem está procurando Kung Fu tem que se bater nisso, né? Não, eu até vi, acho que alguma menção de vocês sobre a questão de, mas quem tem academia pode ensinar, mas tem uma qualidade pior, mas mesmo assim ensina. Ele é uma academia também. Realmente é uma academia, mas é um nível que talvez não seja. Sim. Mas também eu acho que não tem que ficar falando se o nível de fulano, ninguém é polícia para ficar policiando isso. Mas o que seria legal é que as pessoas colocassem quanto tempo elas passaram com o mestre, que elas dizem propagar o ensino dela. Dizem representar. Porque assim, às vezes a gente... não adianta você falar, eu treino com o mestre tal. Tá, mas você treina há quanto tempo com ele? Treinou há 3 anos. Mas você treina há 3 anos quantas vezes por semana? Eu treinei só 1 hora, 2 vezes por semana. Durante 1 mês. É estranho, né, cara? Isso se ainda treinou, né? Não, e equivalente a isso falar assim, eu sou discípulo do mestre... eu acho que isso não é legal. Eu sou discípulo do mestre Zichang. Mas você encontra ele... Em que condição? Você encontra ele Exato. Com que frequência? Sim. E quando você encontra, você treina quanto tempo, quantas horas? Não, sou discípulo, mas não encontro ele há 15 anos. Você sabe que essa é uma questão que, para mim, foi crucial também, um pouco depois da pandemia, mas antes também já estava pensando muito nisso, que é a questão de não ter mais franquia absolutamente da minha academia, entendeu? Porque eu não acredito em franquia. Assim, a gente que está ensinando, a gente ensina o nosso conhecimento. O aluno, para usar o seu próprio... para dizer que ele é a sua representação, ele tem que estar treinando todo dia com você, ou pelo menos... manter uma média muito boa para que o que ele está ensinando está exatamente sobre a sua linha, entendeu? E isso é difícil, a gente sabe que é difícil. Precisa de tempo, vida, cotidiano, rotina, dedicação, uma série de coisas. Isso tudo se a gente tiver aqui, Santa Cecília, Pinheiros. Imagina São Paulo, Pequim, São Paulo... É difícil pra caramba, meu. São Paulo, Hong Kong. Sim, eu já experimentei isso também. Quando eu comecei a treinar com meu irmão, ele vinha a cada 3, 4 meses pro Brasil, ficava 1 mês, eu ficava treinando feito um maluco, continuava com um grupinho, mas... eu, sinceramente, não gostei disso, entendeu? Não gostei porque eu achei que quando eu pude estar com o mestre lado a lado, eu achei que, pra mim é outra experiência, falou. É outra experiência. E assim, Kung Fu é muito rico em detalhes. Sim. E assim, às vezes você deixa passar... eu acho que tem a questão da idade quando você treina. Se você tem maturidade para entender aquilo que está sendo passado para você. Então você tem que ter a sorte de ter um cara que é muito bom, que vai te ensinar, porque às vezes o cara pode não querer te ensinar, ele te ensina uma parte só, ou ele ensina só o superficial, entendeu? E não te apega aos detalhes. Porque é muito fácil. Às vezes a gente sabe, tem que poupar um aluno, porque senão você vai perder o aluno, cara. Se você for cri-cri, chato, exigente... sabe? Às vezes não é descer porrada, mas é ser exigente, cara. Os caras reclamam, reclama. Eu já ouvi muito isso de mim, entendeu? Se reclama abertamente, é até legal, né? O problema é quando não reclama e vai embora. Então. E reclama. Não, você às vezes descobre umas coisas que você... reclama nas redes sociais.
E aí o cara pega, sei lá, treinou com você, mas depois ele passou X anos sem treinar com você, já não aprendeu direito, às vezes você conserva um aluno por causa de amizade também, porque também cria-se vínculos. Não é obrigado a... Você não é obrigado a ensinar todo o estilo para um cara só porque ele é bom pra caramba. Às vezes você tem amizade. Você fala, pô, esse cara merece aprender mais. Sim, porque ele demonstra ter um respeito comigo, uma amizade e tal. Ele tenta ajudar o grupo, ele tenta participar, cara. E essa é uma troca de parceria, né? De respeito, de parceria, Exato. de entendimento. Pô, tem dia que você não tá mais pra baixo e o aluno tem que entender. Poxa, hoje meu professor tá meio de boa. Não, você coloca alunos para treinar, às vezes, em parceiros. Às vezes, até os antigos querem até fazer coisa demais que não é para fazer que estraga o aluno novo. Mas, assim, querer ajudar é ótimo. Ele tem que ser assim, porque não tem como. Você não vai conseguir com um grupo grande dentro da classe, se você dividir o tempo de um treino... Se a sua aula for de 2 horas, 2 horas e meia, com um grupo grande você não consegue, cara. Você vai dar o quê? 10 minutos, 15 minutos para cada aluno? Hoje as tuas aulas duram quanto tempo? Antigamente eram 3 horas, cara. Durante muitos anos foi 3 horas. As aulas, sonho. E agora? As aulas, aí, depois da pandemia, caiu para 2 horas, 2 horas e meia. Eu ainda tenho algo aí para tentar... ser mais atrativo para o público, porque acho que hoje em dia as pessoas que estão procurando arte marcial não tem aquela mesma gana, aquele mesmo... Antigamente você tinha que pintar até a academia do seu mestre, lavar banheiro, tudo. Sim. Hoje em dia você falar isso, você vai sofrer um processo por abuso do aluno. Então, assim, eu estou fazendo aulas de 1h15, mais enxutas. Eu até brinco, eu falo que é um Wing Chun... tipo, sabe aqueles treinos de ginástica que são assim, que o cara não para? Sim. É assim, Workout. Então o cara faz assim, 15 minutos de aquecimento. Já pula pro soco, palmas, chute. Meu, assim, 1h15, mas assim, é 1h15, meu. O cara vai sair cansado. E tem aplicação, tem tudo. Só que é um volume menor. Eu ainda gosto das aulas de 2 horas e meia. Mas eu confesso que depois de tantos anos dando aula, é uma coisa... Para o aluno talvez seja ótimo, mas para a gente que treina, deu aula... Sabe, eu já estou com quase 60, então é assim... Meu, puta... não é... existem fases, né, da vida que você está mais predisposto. Você estava dando aula de 3 horas até antes da pandemia... Caraca, né, Márcio? Segurou bastante. Segurou bastante. Não, sim. Até antes da pandemia eu treinava umas 5 horas por dia, cara. Mas era já de segunda a sábado, vai. E tinha alunos por 1 hora de 3 aulas. Nossa, cara, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, aula particular. Treinava com o meu mestre, treinava, porque daí a gente treinava Tai Chi junto, treinava isso, treinava aquilo, e treina mais não sei o quê. E treina arma, eu gosto de outras armas também. Então você vai treinando mais coisa, né? E até meu mestre queria passar mais coisa, mas eu não tive condição, cara. É muita informação, eu prefiro guardar alguma coisa bem feita do que poder ficar com um acúmulo muito grande e não conseguir. Agora, professor, quais são as técnicas principais, assim, para quem não conhece o Wing Chun? Se alguém te perguntar assim, quais são as técnicas principais do sistema, assim, do que você ensina? Então, na verdade, o Wing Chun, como qualquer outro estilo de Kung Fu, vai usar o corpo inteiro. Só que qual é a proposta do Wing Chun? É a luta de infight, de corpo a corpo. Por quê? Porque não é só o Wing Chun que fala. Você pode pegar até o pessoal de Jiu-Jitsu, até qualquer um vai falar isso. Você vai entrar num confronto, o que vai acontecer? Vai chegar junto. Tudo bem, tem golpes que a gente pode definir aí como longa distância, média e curta, mas o mais comum é a curta distância. A longa distância seria uma briga na praia, sei lá, ali na areia, você já olhou o cara lá a 5 metros de distância, já sabe, vai sair briga com o cara ali, tal, não sei o quê. Então vai ter aquela chegada. Mas, tirando isso, as outras situações normais de cotidiano é muito estreita. Né? De curta distância. De curta distância. E o estilo ele foi criado para isso, para ter valorizar isso. Cada estilo de Kung Fu, até hoje em dia, acho que com mais experiência a gente fala, pelo menos, esse é o meu ponto de vista. Kung Fu, para mim, é tudo igual. Todo estilo, não interessa. Pode ser
Tai Chi, Wing Chun, Shaolin, Tonlong, o que quiser, cara. Para mim são todos iguais. A diferença que está entre esses estilos é 10%, entendeu? É alguma característica que ele vai estabelecer a mais. Então, suponhamos, Hakatonlong, o antebraço muito forte. É muito forte o antebraço e não tem pinça. Ginger fist, é o punho de gengibre. E ele é muito curto, ele é a forma horrorosa, o chute é baixo pra caramba. É muito parecido com o Wing Chun, entendeu? Só que muda a estratégia da base. Wing Chun é o soco do Wing Chun, que é único. Você tem coisas parecidas, mas ele é único. Não tem outro estilo. Se você treinar daquela forma. Mas a potência que você vai adquirir nele, você tem no estilo Chen, você tem no Yan, você tem em qualquer outro lugar. O Tonlong, todo estilo de Kung Fu vai pedir para você treinar a explosão. Isso faz parte. Shaolin é natural, porque é seu corpo. Então você tem que aprender. Noção de distância, de lutas de longa distância. Também, mesma coisa, lógico. Quem é que vai achar que vai ensinar uma prática de uma arte marcial que só sabe lutar colado? Você tem que saber chegar na pessoa. Porque você vai pegar um cara, às vezes, que, o cara vem chutando, vendendo chute. Pode ser que não seja comum, mas existe, cara. Pô, tá lotado de cara aí treinando Muay Thai, que adora chutar joelho. Sim, entendeu? sim. Então, assim, é uma questão que ele acaba, então, voltando um pouquinho pro Wing Chun. Quando você treina o Wing Chun, ele vai te treinar, são por sessões, entendeu? O Siu Tao é uma sessão onde você aprende o básico e a chegar no cara. Então, assim, você está aplicando e chegando, mas já está passando um conceito de absorver a força do cara. É muito mais de absorção do que qualquer outra coisa. Mas já está trabalhando explosão e tal. O Cham Kyu já é outra coisa. O Cham Kyu tem duplo sentido. Ele é para quebrar a pessoa. Ele não é, que nem o pessoal fala assim, atravessando a ponte. Tá, atravessando que ponte, cara? Atravessando ponte significa o que liga do adversário para você. Então, qualquer coisa que o adversário te manda é a ponte de ligação, duelo de ligação entre ele e você. Pode ser uma cabeçada, pode ser um soco, pode ser um punho, pode ser uma ponta de dedo, pode ser um chute circular, um chute frontal, uma rasteira, qualquer coisa. Então, o objetivo do Cham Kyu é interceptar o adversário, não é mais ir no adversário. Tem também ir no adversário, mas o principal... Mas é interceptar e quebrar? Ou quebrar. Só interceptar e quebrar. O grande praxe do Cham Kyu, e que é a diferença para todo o estilo do Wing Chun, é que quem aprende isso de verdade, deveria estar desenvolvendo uma potência muito grande, cara. Porque o foco dele é aumentar a sua potência, entendeu? É isso, sumariamente é isso. E essa coisa de atravessar a ponte pode ser tanto receber quanto andar chegando no cara, estourando, entendeu? Agora, professor, uma curiosidade. A gente tem estilos, por exemplo, como Louva-a-Deus e até mesmo no Shen Tai Chi, que a movimentação do quadril, a gente, olhando assim, a gente vê que o quadril, ele faz uma movimentação maior. Eu vou te fazer uma pergunta de leigo sobre o Wing Chun, tá? Quando eu olho a movimentação do Wing Chun, eu percebo que o golpe tem potência. Eu nunca senti um golpe do Wing Chun, nunca pratiquei, mas vendo algumas demonstrações, eu consigo perceber que tem potência no golpe, mas o trabalho do quadril, ele não é tão circular como a gente, às vezes, manifesta no Shen Tai Chi, ou como às vezes a gente manifesta no Louva-a-Deus. Tá. Não sei se é uma percepção equivocada. Equivocada. Isso aí... Então... o terceiro nível do Wing Chun é justamente esse. É o complemento de tudo que você pegou anterior, que seria aumentar a força, já sentindo e absorvendo, só que num espaço mais curto ainda. Só que num espaço mais curto ainda, você vai precisar de usar mais ainda as suas juntas. Quem disse que as suas juntas são só os dedos, o pulso, o cotovelo, o ombro, é a cintura... É a andada, o giro, o passo, a respiração, a concentração. Tudo isso tá no meio. Então existe. Só que o problema todo... E aí, você voltando a uma questão que você colocou, das linhas de Wing Chun e tal. Wing Chun é só existe um. Como a gente conhece. Que é o Wing Chun de Hong Kong.
seria um Wing Chun. Tudo que tem ao redor que usa são variações. Se você for, tudo bem, alguém vai falar, não, mas o Wing Chun do não sei o que é o original, esse Wing Chun é do Ip Man que é o falso. Bom, só que é o seguinte, esse é o que realmente perdurou e o que carregou, né, o estilo inteiro. O que acontece é que durante vários momentos ele foi trocando informações, entendeu? E esse trocar informações, você passa, eu ensino uma coisa para vocês me ensinam uma coisa de vocês. Mas trocando com outros mestres de outros sistemas. De outros sistemas. Sim. E aí o que acontece? Alguém chega, tem a brilhante ideia de falar, agora eu vou ensinar meu estilo de Wing Chun. Tá, mas eu não vou usar o mesmo nome porque já tem aquele. Aí eu dou meu sobrenome, coloco outro nome e assim vai. E isso aí vai dissipando. A grande importância que teve o Ip Man é que o Ip Man é a junção do duelo do Wing Chun de novo, cara. Foi aonde juntou o estilo. Por isso que eu falo que o Wing Chun é esse de Hong Kong. Na minha opinião. Como assim, professor? Eu não sei se porque ele treinou com dois mestres diferentes, né? Entendi. Ele treinou com um que era acho que é o Chan Washun. Agora... o outro é o Leung Bik. E assim, ele na verdade treinou pouco tempo, treinou 6 meses e ficou com o grupo de alunos. E esse mestre, ele era muito mais físico, né? Um cara muito forte. A gente sabe muito bem que, às vezes as características físicas da gente imperam um pouquinho na mistura com a técnica. Então, não sei, provavelmente deve ter tido alguma questão assim, o cara ensinou as técnicas e tal, tá ali o Wing Chun, ele depois, em outro momento, conhece o Leung Bik, que era um filho de um mestre que ensinou pro Chan Washun, e aí ele treina com o Leung Bik, o que supostamente teria faltado para ele. A gente sabe que não é bem assim, cara. Tudo Wing Chun. Mas o que ele aprendeu de diferente? Porque eles dizem que o cara aprendeu alguma coisa diferente. Não aprendeu. Ele aprendeu o Wing Chun de novo com outro mestre, ele vai encontrar com outro grupo do Chan Washun depois e eles se experimentam. E isso foi relatado pelo Ip Man. Ele disse que dizia, né? Isso foi passado de mestre para mestre, que a técnica dele seria a mesma, só que a forma de aplicar é diferente. Okay. Os detalhes são diferentes. Não é que os detalhes... Talvez ele tenha aprendido com o Leung Bik uma forma muito mais sofisticada, uma maneira de treinar muito mais sofisticada. Tipo assim, eu chego e falo para você, por exemplo, Tai Chi Chuan, explosão. Tai Chi Yang, qual é a grande característica do Tai Chi Yang? A olhos nus não é explosão. Tá, mas qual seria? Movimentos fluidos e contínuos? Não, relaxamento. É você ganhar energia interna através do relaxamento. Então ele vai trabalhar... Mas isso não é só a característica do Yang. Não, exatamente. É aí que tá. Qual é o grande barato do negócio? Que também é a mesma questão do Tai Chi. Por que Tai Chi San, Tai Chi Yang, Tai Chi Chen, Tai Chi Wu? Porque cada um enxergou que eu preciso aprender essa técnica, mas eu acho que funciona melhor brigando colado. Desse jeito. Desse jeito. O outro, eu já tenho que... Tai Chi Chen é o berço, é o primeiro. Ele é mais difícil de aprender, porque ele exige explosão. A explosão não é fácil de aprender. Tai Chi Yang, qual é a grande sacada? Ele entendeu que, poderia se ensinar, poderia se desenvolver a explosão através de um relaxamento máximo. Seria a neutralidade, entendeu? Mesmo quando a gente treina a explosão, dentro do Wing Chun, por exemplo, o Wing Chun, ele vai te pedir que você faça todos os movimentos que você estique e relaxe, sabe? Cause aquela vibração enorme. Tai Chi Yang não. Ele vai te ensinar a ganhar explosão, mas ele não chega a esticar, cara. E é assim, você vai falar, mas não dá pra aprender isso? Dá. Aumenta, cara. Por incrível que pareça, aumenta. Ele pra mim, pelo menos, serviu como um complemento? Um complemento, cara. Ele um aditivo, cara. Cada coisa que eu aprendi de Kung Fu foi um aditivo pro meu Wing Chun. Exato. Agora, você consegue dizer pra gente se o grão-mestre Ip Man, que influências do Wing Chun dele tem de outros sistemas?
Não sei, cara. Não Alguém já eu não sei porque assim... fez comentário sobre isso? Não dá pra saber. Tô te falando isso porque... não dá pra saber. E te ouvindo, quando você relatou essa história, essa tua experiência com o estilo Yang, o quanto ele te dá combustível pro teu Wing Chun, eu me lembrei daquele filme que a gente já falou aqui algumas vezes, do filme O Grande Mestre. Tá. Não do Donnie Yen. Do Angkar Rai. Sei. Que é fabuloso, E esse filme, ele mostra, evidentemente, o Wing Chun, mas ele faz ali uma homenagem a outros sistemas. Badi, Pakwa, Shin e tudo mais. E quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei com a sensação de que aqueles outros sistemas teriam, de alguma maneira, influenciado o Ip Man. Aí depois, eu já assisti esse filme umas 10 vezes. Depois, isso caiu por terra na minha cabeça, entendeu? Vou te falar um negócio. Se você aprender Pakwa, um pouco que seja, você vai perceber que o que ele faz, o círculo que ele faz, são os pequenos círculos e os grandes círculos. Os pequenos círculos são movimentos mais curtinhos, e os movimentos longos são mais visíveis, né, de movimentação. Tai Chi, mesma coisa. Tem movimentos longos e movimentos curtos. Wing Chun também tem movimentos longos e movimentos curtos. Todos têm. Tong Long também tem. Então, assim, só que cada um tem uma medida do negócio, entendeu? Um vai favorecer mais assim, outro mais assado. Hakaton é mais tenso, Wing Chun é mais meio a meio. São pizzas com sabores diferentes, mas todos são pizzas, entendeu? E a questão toda é que você tem que compreender isso, porque, assim, por exemplo, o que o Tai Chi vai ajudar o Wing Chun? Ele vai ajudar a relaxar. Para o Wing Chun é extremamente fundamental relaxamento, senão o que você vai aprender é um Wing Chun que a gente chama, eu brinco, eu falo, é o Wing Chun de homem. Porque é só força física, é bruto e é pequeno, entendeu? É uma coisa assim que você pode comprar um vídeo e decorar, entendeu? Mas você não vai aprender o estilo. É porque pelo menos lendariamente, eu não sei, foi criado por uma mulher. Também né? não se sabe. Não se sabe. Mas o grande barato que o Iman trouxe foi esse. Foi que com o Leon Bick ele passou, ele captou uma ideia que era a ideia de relaxar. É o contrário do Chan Washun, que era bruto, entendeu? E assim, como os dois morreram, não dá pra saber o que era, qual exatamente o de cada um. Qual o input que eles tinham também. Que eles... Não, mas ele teve aula com dois caras que era até porque nesse período, certamente... Não, mas ele testou com os alunos. Se hoje o nosso mestre Chi, por exemplo, ainda continua aprendendo com outros... É que é comum às vezes... Mas amizade... Por exemplo, que eu achei, por que eu quis treinar alguma outra coisa de outro estilo? Não aprendi só aprendi, eu considero inteiro, o Tai Chi e o Wing Chun. Os outros, para mim, são coisas que, tipo, um dá em um determinado negócio, ele me melhorou muito. Outro também. Uma arma X, é super legal. Lança, bastão longo, é tudo igual, é muito próximo. Mas alguma coisa tem de característica diferente. Então, assim, cada coisinha vai auxiliando, entendeu? Vai aumentando. Então, assim, como um treino, né? Você tem que treinar contato físico de aplicação, mas você também tem que treinar exercício de sensibilidade. Como treinar isso? Aí tem o jeito certo, senão você não vai treinar nada, cara. Vai ficar só trocando porrada, que não tem finalidade nenhuma se não tiver o objetivo no treino. Então, isso é você buscar objetivos com o que você está treinando, entendeu? Eu sempre que fui treinar alguma coisa, eu busquei alguma coisa nela. Tipo assim, eu treino isso aqui porque, é fantástico. Um objetivo vai trazer um ganho. É lógico, você acaba gostando. Tai Chi eu acabei gostando pra caramba. Mas assim, é uma coisa complicada, né? Porque as pessoas falam, Tai Chi é dança. Tai Chi é não sei o quê. Pra velhinha, pra aposentar. Tai Chi Yang não ensina a defesa pessoal. Depende, cara. Depende do que você... Entendeu? Depende de quem treinou, cara. Com quem treinou, quanto treinou, o que sabe. E aí é legal também, às vezes, você ir acumulando suas experiências de arte marcial, porque isso ajuda muito, cara. O meu método de treinar Tai Chi é praticamente quase o meu método de Wing Chun.
É a minha mesma lógico, guardadas as maneiras de se treinar, mas a forma de treinar o aluno segue quase que o mesmo padrão. Porque eu percebo que porque dá um ganho. Você sabe, faz X assim, assim, assado, depois vai para aquilo, volta para o outro, e você vai recuperando, vai pegando. Vamos voltar um pouquinho nas técnicas, que eu acho que faltou completar. Você falou do Sunintal, Chamkyu e Pyuchi. E Pyuchi. Esse é considerado o estilo Wing Chun. O Mujong, por exemplo, é um equipamento como se fosse um saco de pancada, entendeu? Não porque que vai tomar porrada, não é isso. É porque tudo que você vai fazer no Mujong, você já aprendeu antes. Então não tem nada de diferente lá. Nada. Absolutamente nada. Tem talvez 2 movimentos que já se perderam no Wing Chun, que não existem mais. São movimentos de você puxar a perna da pessoa quando você estivesse num navio, porque por causa do sul ali aí o cara, você entra com uma perna e puxa, prende igual um gancho, e aí você usa o peso dele para você poder voltar ao centro de gravidade. Vai usar isso aqui? Não. Mui Fa Jong, francamente, é muito bonito, mas não precisa. A não ser que você vá brigar com alguém no topo de uma cachoeira, em Foz do Iguaçu, sei lá. Entendeu? É legal, a gente mantém, eu aprendi isso, mantém guardado, etc e tal. Mas tem muita coisa que é muito luxo, que a gente já sabe que não você consegue treinar de outra maneira dentro do estilo e você ganha. Muita gente contesta técnicas, fala sobre técnicas de Wing Chun e tal, assim. Por que o senhor não treina X técnica de Wing Chun? Porque ela é 2 tempos, o estilo é 1 tempo, não é 2 tempos. Se eu começar a treinar 2 tempos, eu não estou mais treinando 20 anos. Então, isso eu não uso. Mas as facas... Bom, aí tem o Mujong, que é a forma. A forma também, muita gente misturou essa forma. Tá? Tem gente com formas de todo tipo, entendeu? Mesmo a forma do Augustin Fon era adulterada. A forma você fala no Mujong. De Mujong, Depois você tem as armas. Aí as armas, o bastão, na verdade é o bastão longo, o Luktimpu, é um bastão que veio do Hungar, do Hunkin. Então não é nosso. A gente não considera nosso. Aquele comprido. Comprido. Tá. A ideia de ser comprido é porque o cara tá lá com o junco, de repente vem um outro barquinho com os outros caras já com facão, com outra arma naquela época. O cara tem que pegar alguma arma e ele não vai chegar perto dos outros. Sim. Então ele usa o como se fosse o junco. E o junco não é de madeira. O junco é de bambu. E bambu, você dá aquele talho na ponta, vira uma lança, cara. Então é igualzinho a lança. Igual a lança de cavaleiro antigo, sim. Etc e tal, que eles usavam. Que era o pessoal de cavalaria que usava para espetar. Ou o pessoal que estava no chão para conter a cavalaria que viesse. Então é mais para isso. Então é uma arma longa. E por que o facão? Porque é uma arma curta. Então as duas se complementam. A história do facão, ela vem de um tio da Wing Chun. Que, segundo a história, o facão já existia, que ele é conhecido como o Vup Tip Do. E no Wing Chun ele deram o nome de Pachan Do. Que seriam 8 cortes e meio. E aí, só para o pessoal, para quem não conhece o Wing Chun, não é aquele sabre, facão tradicional. Não é dandal, não é sabre. É o mais curto, né? Ele é mais curto. Na verdade, então, o tio dela parece que era açougueiro e usava cutelos. Então ele não usava nem facão. Aí o pessoal incorporou... acho que é o meu, hein? Incorporou o uso do cutelo, só que com a arma que já existia, que era uma arma de Shaolin, que é o Vup Tip Do. E o Vup Tip Do, ele tem como uso como se fosse um liquidificador, entendeu? Aprendi o uso dela, mas como dragão. É um pouco diferente do Wing Chun. Ele é mais campal, entendeu? Ele é mais contra várias pessoas ao mesmo tempo. E o do Wing Chun não, é mais específico, você vai no foco de um cara. E a arma, apesar de ter os bloqueios, ela não é... pode ter 8 técnicas ali, se quiser até mais de alguma. Você não vai usar mais que 2, cara. 2 é o suficiente com a arma. Então assim, mas você ensina 8? Te ensina porque é tradição. Mas não precisa de tanto, entendeu? E aí tem essa forma. As formas de arma realmente é pouca gente que treinou.
E as formas também, o Ip Man ensinou formas diferentes para vários alunos. Não foram iguais. Na verdade, não tinha nem forma. É um agrupamento. Era um agrupamento. Sim. E assim, é bem curioso essa questão, né? A maneira como você usa o facão é que eu acho que tem que ser chamada de... Aquela é a forma do Wing Chun ou é a forma do outro? É o uso da arma. Não é a forma mesmo. Você pode pegar a técnica e ficar repetindo. Mas, a gente vê tanta coisa que estão fazendo que parece assim uma caricatura, entendeu? É muito feio, cara. Muito feio mesmo. Porque assim, a gente treina, cara, seja qual for o estilo. A gente sabe que para aplicação, o que precisa? Velocidade, explosão e o movimento ser eficaz, efetivo, né? Produzir alguma coisa naquele movimento. Então, você vai ver umas apresentações, e eu falo isso por forma, não falo nem pela aplicação em si, às vezes até com a própria arma. O cara parece que está engessado, cara. Parece que está amputado. Qualidade da arma que é pulso. Raramente você vê os caras usando pulso, meu. Que seja qualquer que seja a arma. É básico, coisas básicas. As armas, elas necessitam já de você ter cintura, já de usar todas as juntas. Eu acho que o grande equívoco que acontece, às vezes, nessa coisa de falar de linhas e tal, mas o fulano, ciclano e tal, é porque, às vezes, a pessoa ensina completamente aleatório. Tem uma limitação aí. Vamos supor, se você teria você vai agregando, tem um negócio que tem que ser ali no passo a passo. Tem gente que quer ensinar o último tópico, sendo que o cara não consegue nem fazer aquilo. E aí o que acontece? Acaba virando uma caricatura do estilo. E o cara não vai obter grandes coisas com aquilo, entendeu? Uma cópia meio... Uma cópia... assim, eu já vi coisas em outras escolas de 20 anos que eu falo, porra, isso aqui lembra muito o que eu tô treinando. Mas tá faltando, o cara não tem a explosão. Eu vou dar um exemplo, porque eu não vou, logicamente, não vou mostrar aqui o truque do negócio, mas a primeira coisa que se aprende no Wing Chun é ficar parado e utilizar as juntas, por exemplo, do braço, que é o soco, vamos supor, é a arma principal. Porque ela vai ajudar em tudo, em palmas, em ponta de dedo, etc e tal. Mas é a primeira coisa que você vai ter que aprender, igual num boxe, o direto cruzado, o Wing Chun tem que aprender o Yadi Chun Choi. Então você vai ter que treinar essas juntas. O único jeito de treinar essas juntas é solto. Como é que você pode treinar um soco fazendo um movimento circular para baixo, cara? Eu nunca vi isso. Dá soco assim, ó. Ou então soco tudo travado, cara. Não existe. Como você pode treinar explosão sem treinar explosão? Não sou eu que tô querendo ser chato ou o descobridor da média. Não é, cara. Qualquer coisa que você for treinar de estilo de arte marcial de explosão, você vai ver. É a mesma coisa. Mesmíssima coisa. E é característica do Chen. E é super difícil, meu. Difícil, porque ele mistura movimentos largos, né? Sim. E as explosões, às vezes, são direções variadas no mesmo movimento. É super complicado de entender isso. Se você ficar só na rigidez... Não vai, cara, não vai. Você vai se machucar e você não vai chegar nesse ponto que você está falando. Campeonatos, por exemplo. Campeonatos de Wing Chun. Eu assisti um campeonato de Wing Chun, o primeiro. Assisti por vídeo, porque me mandaram a fita. Tinha sido em Houston. Aí tava vários mestres que eram alunos do Ip Man. Estavam todos lá. Uns 8 lá deles estavam lá juntos. Eu vi. Cara, coisa mais ridícula que eu já vi, cara. Sabe? Tipo, ridícula. Tissal não é feito para fazer campeonato. É um exercício. É um exercício de sensibilidade e é um exercício como se fosse uma esgrima. Você às vezes não precisa passar do primeiro movimento para jantar o cara, entendeu? Mas assim, você pode fazer uma coisa mais didática para estimular mais o treino. É igual um Tuisou. O Tuisou não é briga, mas se você treinar querendo empurrar o cara, empurrar, não vai aprender. Não vai aprender. Você tem que acompanhar, tem que sentir. O objetivo daquele exercício é isso. O do Wing Chun pro Tai Chi é igual, é a mesma concepção. A única coisa é que o do Wing Chun é mais arte moderna, porque é menos posições e não segue uma regrinha. Vamos supor, no começo, né? No começo. Sim. Depois o Tai Chi também solta, abre a porta. Mas ele tem mais a questão das direções e tal, até você se adequar, sentir, trabalhar, que é uma coisa difícil.
Mas o Wing Chun não, é uma coisa que tá ali no começo, cara, que é só você e seu braço, 50% de chance para você, 50% para o outro. Então, se você não tiver a posição boa, bem feita, não entendeu como que é essa história de fazer círculo pequeno com o antebraço... Foi, cara. Você toma na primeira. Você toma na primeira, mas assim, janta o cara. O professor, hoje já são quantos anos já ensinando Wing Chun? Desde 88 ensinando, mas eu comecei muito novo e fiz muita burrada na minha vida também, de querer achar que podia ensinar novo. E não podia, cara. Mas assim... Tem aí já uns 30, 40. Mas assim que eu considero, a minha virada de chave foi em 96, né? Ali foi a virada. Porque ali tinha meu mestre junto, colado comigo, os caras descendo a ripa, entendeu? Tendo que experimentar. A gente passa por várias experiências. A questão de ir para Venezuela foi uma das experiências mais legais que eu já tive, entendeu? Porque foi para dar aula para um cara de jiu-jitsu, um faixa preta formado pelo Fábio Gurgel, entendeu? Um cara faixa preta 4º grau, entendeu? Um cara acostumado... tinha 15 lutas de MMA profissional nas costas. Eu vi as lutas. Um cara pedreiro, entendeu? Um cara super bacana. Assim, que ano foi isso, professor? 2008, cara. 2008. E assim, primeiro dia que você chega lá, os caras já querem te experimentar, já querem te botar no chão, cara. Aí teve um que foi tentar, já deu uma sapecada no ouvido do cara, já parou, ali mesmo. Tentou dar um double leg, já pá! E assim, né, cara? Não é que o jiu-jitsu é ruim, o jiu-jitsu é legal, qualquer arte marcial é legal. Essa coisa de falar que isso é porcaria, porcaria se for mal treinado, entendeu? Ou se o aluno também não se dedicou. Existem vários elementos que estão nesse entremeio aí e que não existe uma fórmula absolutamente certa. Você pode ter um putz professor e não aprender nada. Eu já dei aula pra cara que treinou comigo 5 anos, peguei ele quando moleque, entendeu? Levei ele na primeira briga dele, ele ganhou a primeira briga dele, ele não fez o que a gente tinha falado para ele fazer, quase que ele perde. Muita coisa foi passada na hora no ringue, porque foi luta tipo vale tudo, só que, tipo assim, chegou na hora H lá, não tinha regra, cara. Ainda foi legal que a luta dele foi contra um moleque de capoeira que era a mesma idade, 18 anos, mesmo físico, mas só que o outro, meteu vaselina, né, no rosto. Então, os socos dele, tipo, se não pegasse em cheio, e, cara, a primeira vez que tava brigando na vida, cara. Ele errou um monte de soco. Ele podia ter acabado a luta logo nos primeiros 10 segundos. Ele meteu uns 5, 6 socos. Só que meteu distância errada. O que aconteceu? Os socos resvalavam e saíam. E, enfim, ele hoje em dia é um cara profissional de outra arte marcial. Já fez UFC, já disputou. A gente tem amizade, eu acho legal. Só que assim, o cara acha que para ele não foi legal o Wing Chun. Eu acho realmente que não foi legal. Porque ele gostava daquela coisa de se atracar, de passar rasteira, de cair, de ficar se atravancando ali. Esse é o gosto dele. E eu acho normal, sabe? Eu acho que tudo bem, não tem problema nenhum. Mas assim, até foi legal, porque várias vezes a gente se encontrou depois e fora das câmeras ele fala bem, mas na mídia ele fala mal. Então é assim, cara, é assim que rola a coisa, entendeu? Na frente não dá. Na frente não fala. Não, mas agora... assim, eu acho sacanagem, acho que não precisa fazer. Você não precisa ganhar mais dinheiro fazendo isso, mas tem gente que faz, né, cara? Professor, você... A tua atividade profissional sempre foi o Kung Fu? Sempre foi o Wing Chun? De 82 até 80 e... Não, de 82 até 93, não. Eu treinava, mas eu tinha outra profissão. Aí quando foi 95 para 96, eu investi tudo na academia. Investi nesse treino com o meu mestre, com o Thomas Loh. E ocupei meu tempo completamente com treino, cara. E aí decidiu virar. Aí eu me aposentei no outro trabalho e fiquei focado só na arte marcial. Que é o que você segue até hoje? Não.
Chegou na pandemia, chegou um momento lá que eu não tinha... Porra, a gente não tem o que fazer, né, cara? Fica ali, treinava em casa, mas, pô, chega uma hora que enche o saco, né? Ia às vezes pra minha academia, ficava em casa. Eu sei bem, eu tenho um sócio que ele fez curso de pintura automotiva, pintou todas as paredes aqui da academia, foi um negócio. Então, aí misturando um pouquinho com aquilo que vocês tinham falado sobre gangues e tal... Nos anos 80 eu era envolvido com gangues, né? De thrash metal e tal, não sei o que, aqui em São Paulo. Movimento, né? Movimento de headbangers tal. E várias bandas tal. Tem amizade até com os caras até hoje e tal. E aí chegou na pandemia, eu falei, pô, não tem o que fazer e tal. E aí eu ia, às vezes vou em shows e tal. E aí eu acabei fazendo uma arte, tipo uma banda, cara. Tipo assim, vou mandar, tipo de fã mesmo, sabe? Peguei, fiz lá, rabisquei, mandei no nanquinzão. Desenho? Desenho. Eu sou ilustrador. O tempo que eu fiquei dividindo com arte marcial era ilustrador em agência de publicidade. Eu trabalhei pra Disney, trabalhei em publicidade em mais de 40 agências. A prancheta, daquela época da prancheta. Aerógrafo, pincel, lápis, tudo. Só que assim, aí o que aconteceu? Eu peguei e comecei a falar, pô... Usei uma mesa digitalizadora, eu falei, não sei porra nenhuma, cara, mexer com isso aqui. Catei uma mesa digitalizadora semi-profissional que já estava super defasada, que acho que só tinha 8 mil pontos, nem isso, 4 mil pontos de pressão e tal. E comecei a experimentar fazer, faz daqui, faz dali, pá. Tanto que eu nem sei mexer com Illustrator, eu sei mexer com Photoshop, não Illustrator. Porque o Photoshop ele é muito próximo de uma palheta de quem pintava com pincel e tal. E eu não sou um cara técnico dessa coisa de Ctrl-C, Ctrl-E, não sei o quê. Não, meu negócio é pegar lá, fica assim, eu fico pintando sem nem olhar, cara, pra mão. Eu olho só pra tela ali e fico assim, e vai. Hoje em dia eu faço desenho como se estivesse desenhando com canetinha, com a caneta digital. Eu faço... O meu estilo de desenho é o mesmo que eu fazia com pincel, com aerógrafo, com nanquim. Eu ainda uso nanquim às vezes eu faço a ilustração nanquim, depois eu escaneio, depois dou cor lá dentro e tal. Só que aí nessa história aí da pandemia, eu acabei fazendo amizade com caras de bandas. Nessa que eu mandei para uma banda, chama Êxodos, um outro cara viu o meu desenho. Não conheço. E assim, eu já conheci, tinha assistido os caras, tinha disco dos caras desde 83, 84, entendeu? E aí, assim, tipo, um outro cara entrou em contato comigo. Aí ele entrou em contato, pô, seu desenho é legal, tal, não sei o quê, pô, você não quer fazer um da minha banda, tal? Pô, muito legal. Falei, aí quando eu olhei o nome do cara, eu falei, porra, esse cara eu conheço. Aí eu olhei, aí veio na memória, eu falei, pô, ele é o vocalista do Hyrex, que era uma banda também dos anos 80. Ele chama Keaton. Aí, puta, fizemos uma amizade, cara. Assim, a gente se fala até hoje, cara. Fala todo santo dia. Na pandemia se falava mais ainda, porque aí falava coisa de família, coisa que ia acontecendo e faz isso. Só que nessa eu comecei a fazer desenho. Pra vários caras de banda, assim. E aí eu comecei a pegar... Bandas diferentes. Bandas diferentes. Aí hoje em dia eu faço desenho pra bandas do mundo inteiro, cara. Tenho contato com o pessoal do mundo inteiro. Na Europa, tem manager na Holanda. Ano passado eu estive na Holanda, aí tem uma banda que tá explodindo lá, chama Green Pad. Aí os caras convidaram pra ir no ensaio. A gente é super amigo, a gente falou ainda hoje. Tem o pessoal do Ritten que veio me visitar. E tem o cara do Ritten, o baterista. Ele não toca mais no Ritten, ele toca no Toxic e em algumas outras bandas. Ele chama James DeMaria. O pai dele dá aula de Tai Chi em Nova York. Aí quando ele soube que eu treinava Kung Fu, dava aula de Tai Chi e tudo mais e tal. Quando eu fui conhecer os caras no show, né? Fui pro camarim depois e tal. A gente começou a treinar Tui Soul dentro do camarim. O cara ficou super emocionado, cara. Aí levei eles pra conhecer minha academia, bateram foto lá. Bateram as fotos lá cumprimentando, tudo errado, mas eles curtiram pra caramba, cara. Aí... e é divertido, cara, é muito legal. Também é um problema porque às vezes é o mundo do business, né? E mundo de show, business, eles têm uma outra visão, entendeu? O americano, assim, é mais profissa, né? Do que a gente faz mais amizade, eles são mais... Atividade que paga boleto. Divido os dois. Não, era academia, as duas. Tô tentando manter as duas, mas as duas são bem difíceis. Academia hoje em dia eu dou menos aula, dou aula só de noite e final de semana sábado. Sábado só Tai Chi, não dou mais aula de 20 anos de manhã, não dou mais aula particular, a não ser que a pessoa que queira tomar aula se
se predestine a pagar. Porque, meu, isso infelizmente acho que as pessoas não dão valor para quem... Porra, você batalhou sua vida inteira, você tem um know-how para ensinar. Muitos anos, né, envolvido, treinando, aprendendo. Apanhando. Porra. Não, você se machuca, guarda lesões pro resto da sua vida. Sim, tem muita coisa, meu. Você tem problema com a sua vida particular, porque você deixou de curtir uma série de coisas, entendeu? Você tem que fazer outras coisas. É complicado, cara. E assim, hoje em dia não é... Pô, se eu aprendi alguma coisa foi porque eu batalhei, cara. Então... Agora, mas isso aí tem um preço, entendeu? Tem um preço. Claro. E assim, a gente que tá no meio sabe da onde veio aquele fulano, ciclano, tal. E às vezes, meu, não tem pé nem cabeça. Mas o cara cobra mais caro, o cara faz todo mise-en-scène. Meu, eu já vi aula de Tai Chi que o cara dava aulas escuras, cara. Dentro de uma academia. Com vela ou sem vela? Não sei porque eu nunca entrei lá dentro, cara. Mas eu sei que entrou um cara e uma mulher. Entrou um cara e uma mulher. Mas não posso nem falar, né? Não, mas você pega... Pô, o Gil morou lá na China, tudo. E aí a pessoa procura, eu quero treinar com você. Aí você vai... Ah, tá bom. É X. Ah, não vou no outro lá. Ó, eu já tive muita gente de outras escolas de Wing Chun que vieram do exterior pra treinar comigo. Bastante gente, meu. Caras que treinaram, por exemplo, teve um caso muito legal, que foi um chinês que o avô dele tinha treinado muito tempo Wing Chun com Wong Chun Leung, que era um aluno do Ip Man e tal. E foi numa situação assim de treinar que não era de academia, de treino pessoal. Meu, foi super legal, porque eu dei aula pro cara e no final o cara veio e falou, meu, porra, gostei pra caramba. Só que ele morava em Los Angeles. E aprendi muita coisa com o senhor hoje, que eu nunca tinha visto. Então isso é legal, cara. Aí você vê, já veio o cara lá do aluno do mestre que fez a coreografia pro filme do Ip Man. Aí você já você vê umas coisas, meu, que você fala assim, meu, pelo amor de Deus. Já vi o cara do Canadá, que aí o cara chega e olha assim, mas eu não... Faz 1 ano que eu treino e meu mestre nunca ensinou andada. Porra, cara, o cara tem 2 pernas, meu. Em 1 ano não aprende a andar. Eu fiquei curioso, porque eu não... Isso é maluquice, cara. Quando você fala do Siunintal, de aprender a aproximação, né? Muita gente treina o Siunintal enquanto não completa aquela fase parado. Não, nada a ver. Siunintal não é parado. Siunintal tem andando. É que a forma... Isso aqui cabe um adendo, tá? Aquela posição Ichikin Yama... Ela é uma posição para treinar 50% 50%. Só que ela bem treinada, quando você treina a segunda posição, que seria Timar, que é uma posição já mais para combate, ela vai ter a mesma característica. Só que em vez de estar 50-50, ela vai estar... Tem gente que faz 40-60. Eu acho já muito quadrada, porque daí o peso fica muito no meio. É melhor o peso para trás. 70-30. 70-30. Só que na posição correta, seu joelho defende chute por baixo quando você está colado com o cara. Você consegue usar pique-pô, né? Que é aquelas torções de joelho, encostando o joelho com o joelho. Você consegue atropelar o cara, batendo. Tem uma série de vantagens. Você pode tomar uma rasteira e de repente tua perna voar. Você desloca a sua perna mais rápido para usar ela como bloqueio com a perna dianteira. Tem uma série de infinidades de coisas que variam nisso. E o Kiyoma, além de estar 50-50%, a questão da segunda posição é a distância entre os calcanhares. Aí que está o segredo. Se você treina a base muito larga, você não consegue ter mobilidade na hora de se mexer. Se você fizer ela muito curta, você é um prato cheio para o cara que gosta de levar você para o chão. Então, se você treina muito tempo a posição parada, o que vai acontecer? Quando você chegar você passa para treinar girando ou andando, seu corpo já tem uma certa consciência corporal. É por aí isso. Uma memória. Uma memória, é isso. Só que andada já tem que fazer parte. Lógico, você vai, de repente, sei lá, 2 meses, 1 mês, vai treinar mais paradinho. Eu sigo sempre a ideia de que o cara tem que aprender parado, girando e andando. Porque são passos, mas... Tem a técnica, cara. Aí, eu já vi cada absurdo, cara. Meu, um absurdo. Foi um aluno que veio, não vou nem citar da onde, cara. Ele foi treinar comigo, só pra vocês verem o nível da situação. E aí o cara, super gente boa e tal, foi me mostrar um movimento de Chamkyu, que é o Tai Ponsal. Aí ele viu os alunos treinando, os alunos mais velhos treinando, e falou,
pra que serve isso? Eu falei, meu, você não treina isso comigo. Você treina assim unital, cara. Não, é porque lá eu tinha treinado o Team Kill e uma vez eu perguntei pro meu mestre lá, da cidade tal, da cidade C, e ele falou que esse movimento era só pra enrolar, sabe? Tipo, era um movimento só pra fazer número. Hã? Só pra cumprir tabela. Como assim, cara? Eu falei, eu não vou te ensinar, mas não é isso. Tem um monte de coisa ali envolvendo aquilo ali e tem aplicação real. É muito legal. Aquela técnica você pode usar ela desde saída de agarrão de gente muito truculenta, você pode usar contra chute, você pode usar contra soco de gente muito forte, entendeu? Você pode usar como estocada, você pode usar de uma série de jeitos. Meu, como é que o cara pode ensinar isso? Não tô dizendo nem do cara que tava falando isso pra mim, tô dizendo, pô, o cara que ensinou pra ele em outra cidade. Como que pode falar isso pra alguém? Um cara que diz que é professor de Wing Chun. Eu não, sabe, e o cara que ensinou pra ele era um cara que fez seminários aí com um cara que andou passando aqui por São Paulo também, entendeu? Que tem outros por aqui. Porra, não é certo isso, entendeu? Eu acho que já foi. Bom, também, sei lá, cada um ensina, cada um fala o que quer. E faça o que bem entender. Vida que segue. Vida que segue. Eu acho que respeitem os outros só e acabou. Tchau, benção. Agora, professor, a sua escola é aqui em Pinheiros. Em Pinheiros. Em Pinheiros. É uma escola que está há quantos anos? Você falou no mesmo prédio? No mesmo prédio está desde 95, cara. Desde 95 no mesmo prédio? No mesmo prédio, cara. Não sei mais quantos anos ainda a gente consegue ficar lá, porque Pinheiros está... Tá, é verdade. Estamos passando por um problema lá de tá verticalizando, né? Verticalizando. E não tem como. É uma situação que vai acontecer mais cedo ou mais tarde lá. Mas minha ideia ainda é continuar por lá. Afinal de contas, tem a jogadinha do sobrenome, né? Pinheiro e Pinheiros. E lá tem aulas de Wing Chun e Tai Chi. Tai Chi. Qigong. Não. Eu só dou aula de Tai Chi e Wing Chun. Aí dentro do Tai Chi eu posso ensinar coisas a mais, vertentes a mais. E dentro do Wing Chun, coisas a mais. O que eu achar que for. Mas assim, pô, isso tem que passar, tem que pastar bastante. Ó. Essas coisas a mais depois de muito tempo. Né? Não. Os caras que chegam lá já. Oh, o senhor pode ensinar armas? Não. Por que eu vou te ensinar armas? Não, porque meu mestre, que é sapateiro lá de não sei da onde, com quem eu treinei, não sei o quê. Pô, os caras vêm com uma. Ou então. Como é que faz pra chegar lá no mestre e tal, lá nos Estados Unidos? Ué, mas você não é aluno dele? Rola isso, cara. Dá um Google aí. Né? Rola isso. Não, mas é aquela coisa, né, meu? O pessoal barbariza, cara. É demais, meu. É demais. Eu tô falando de 20 anos. Não sei quanto a Tom Long, não sei quanto a Tai Chi e outros tiros, porque eu não segui essa linha. Mas acredito que todos vocês devem ter muitas histórias. Tem histórias. Muitas histórias. Muitas histórias mesmo. E eu acho que isso é que é coisa ruim, entendeu? Porque não é questão... Por que não existe associação? Porque não dá para ter associação. Como que você pode fazer uma associação do estilo X? Teve acho que... Não sei se vocês passaram por isso, né? Acho que nos anos 90, deve ter sido 98, não sei mais qual foi a data, não precisamente, que teve um problema de CONCREF, de CREF, sei lá. Sim. Daquelas coisas. Eu fui na reunião das academias. E assim... Que o CREF estava querendo controlar a arte marcial. Controlar a arte marcial como, cara? Como é que um cara eu vou ter que pagar uma taxa, um sindicato de arte marcial por um cara que sabe menos que eu, de 20 anos, que vai chegar e vai me julgar lá? O que ele sabe, cara? Como ele pode dizer que ele é Grandmaster se ele é abaixo, entendeu? Ele pode falar que ele é Grandmaster, mas a gente sabe que não é, cara. E aí? Ele vai julgar meu mestre? Ele vai me julgar, cara? Ou julgar outros caras que eu sei que possam ter um nível muito maior que o cara? Não vai, cara. Então isso é sacanagem, entendeu? Não tem... Esse é o tipo de coisa que eu acho que brigou, ajudou, colaborou para que não se montasse uma coisa legal nesses anos todos, 90, 2000. Agora tá um Deus dará, né, cara? Você acha que hoje, atualmente, você acha que é possível
fazer uma junção do que existe de Wing Chun aqui em São Paulo nessa perspectiva de... Acho difícil. Vamos trocar experiência, vamos... Acho dificílimo. Não, porque você não dá pra confiar, entendeu? Como é que você... Eu já tive situações de cara entrar na minha academia pra pegar a técnica e passar pra usar na outra academia, cara. Tipo, ensinar. E depois o cara fala que aprendeu com você. Caras aí que estão ensinando coisa de vídeo, cara. Não dá. Eu acho isso um absurdo. Me desculpe, cara. Eu conheço várias dessas pessoas de 1000 anos atrás. E assim, se repetiu a mesma fala de antes, se repetiu. Por isso eu prefiro hoje em dia, fico quieto, cara. Não entro nessa. Fico pro meu lado. Muito legal, né? A gente poder conversar sobre isso, trazer. Mas assim, eu acho que para fazer uma... Era legal, tinha que ter isso. Porque Kung Fu tá murchando, cara. Sim, tá murchando. Mas você acha? Você mesmo de você acha que poderia professores se juntarem e fazer uma única solução? Eu sou um sonhador. E Tahiti? Eu sou um sonhador. Não, mas não pode ser um estilo. Eu sou um sonhador. Eu acho que não pode ser um estilo. Eu acho que tem que ser vários. Mas, por exemplo, eu acho que seria bem legal que a gente conseguisse promover, sei lá, uma conferência de Wing Chun, ou que seja uma conferência de Tahiti, com diversos estilos, em que a gente pudesse organizar, sei lá, uma mesa redonda, em que cada mestre pudesse trazer uma visão sobre o seu estilo, e depois um momento de prática ali para troca, entendeu? Eu participo... Nesse sentido. Eu entendo. Eu fico pensando. Eu acho que isso dá confusão, cara. Isso é um prato cheio para dar uma puta confusão, entendeu? Já uma vez fizeram isso pra mim, entendeu? A gente pode fazer a conferência, o bate-papo, a conferência e depois já um desafio. Nos anos 90, eu não vou falar quem foi o sujeito, me mandou um convite para eu participar de um evento que era lá em São Bernardo, alguma coisa assim, que era de Wing Chun, que reuniria várias academias de Wing Chun. Eu falei, me desculpe, cara, eu não tenho o menor... Por que eu vou mostrar aquilo que eu treino pra vocês? Não tem motivo. Eu tô contente com o que eu treino. Eu acho que assim, a associação faz sentido quando você vai brigar por coisas que sejam a favor das academias, como instituições, entendeu? Como uma federação. A federação deveria existir para isso, não para ganhar dinheiro próprio. Eu sou contra sindicatos, eu sou a favor de beneficiários das academias, dos alunos até. Sabe, promover eventos, promover demonstrações, promover de repente workshop, promover um pouco mais, fazer a coisa ficar mais à mostra das pessoas, tirar algumas ideias falsas sobre Kung Fu, né, que é não que não tenha gritos em alguma, mas né, não tem sentido alguns tipos de grito, eu diria, né, ou algumas coisas assim, não ir pro lado fantasia, e sim ir para um lado, eu acho que Kung Fu, a gente sempre ensina assim, né? Fala assim, benefício do corpo e mente. Tá, mas ele é uma arte marcial. Ele é defesa pessoal. Tem que ser ótima defesa pessoal, com ótimo benefício psíquico, mental, etc. E tal. Por quê? Porque você vai ter várias pessoas com diversos objetivos dentro da sua academia. E também porque já acabou esse período a não ser que você seja segurança... Tem aluno meu que é militar da cara da rota, entendeu? Aí os caras entram em combate, entendeu? Vai precisar de alguma coisa, entendeu? Mas para leigo, o cara que não... Sabe, você vai ensinar, às vezes, pessoas mais velhas, que você sabe que o cara não tem aptidão para às vezes ele nem quer, né? Nem quer, cara. Ele tem a fantasia, mas na hora H não sabe, do combate. Então aí você tem que meio que... tal, leva para um lado, tal, mas tem que deixar claro isso, né? Sim. E eu acho que as associações a associação não teria que ser vários estilos, teria que ser com um objetivo sem fins lucrativos. O problema todo, cara, é que assim, tem gente que é sedenta para pegar informação, entendeu? De gente que teve informação e que às vezes você sabe que você não vai passar aquilo de graça porque para você custou pra caramba. Você não vai entregar, cara. Não é certo isso. Um dos fundamentos do Kung Fu, qual que é, cara? É você acompanhar seu mestre, treinar, você se abdica de muitas coisas, você cria um respeito com ele, cria um respeito com os outros alunos mais velhos dele, com os alunos mais novos. E assim, é uma relação de confiança, cara.
família, né? Família Kung Fu, todo mundo fica falando de família Kung Fu, mas o que é família Kung Fu, cara? É o quê? É fazer cerimônia do chá? Não. É dar bilhete com dinheiro? Não. Não é nada disso, cara. Família Kung Fu é você prestar respeito pro seu mestre como pessoa, tá ali sempre ajudando os outros que tiver ao seu redor, usar daquilo que você está ensinando como uma coisa positiva e não negativa. E lógico, vai ter pessoas com diferentes intenções ali. Mas é isso, cara. Eu não vejo muito... Tudo bem, ganhar dinheiro com o negócio? Eu acho que pode ganhar. Mas tem que ser honesto, cara. Tem que ser honesto. Honestidade, cara, acima de tudo. Esse é um fator primordial, entendeu? Acho que é um pilar, né? Vamos falar de desafio dos anos 90, então? É isso? Mas sabe que uma vez, um comentário aqui, eu dava aula, isso não era nos anos 80 não, já era 92, eu acho, 93. Eu tinha ali os meus... Quantos anos eu tinha, Márcio? Sei lá, pô. 92? Com 50? Não. 19. 18, 19. E eu já dava aula de Kung Fu, Garras de Águia, na freguesia do Ó, periferia de São Paulo. Numa academia de musculação, que o dono da academia era sensei de judô. E era uma época que a gente dava aula, inclusive domingo. Não sei se você dá aula domingo atualmente. Não, hoje em dia eu não dou mais, mas já dei. Já dei. Naquela época era comum, domingo tinha aula, até a hora do almoço. E uma vez chegou lá uns caras da capoeira. Chegaram para assistir aula, ficaram olhando. E aí o cara falou assim pra mim... Você que tava dando aula. Eu que tava dando aula. O cara falou... o pessoal fala que Kung Fu é arte, né? Aí eu falei, é... Ele falou, mas não tô vendo arte nenhuma aí. Puta. O cara falou. Aí na hora que ele falou isso, eu já tinha sacado que o cara não tinha chegado com boas intenções. Com boas intenções. E aí o cara lançou um desafio. Quero ver a sua arte lá na pracinha X. Marcou já comigo. Intimou. Já intimou para um desafio. Aí eu conversei com ele lá na hora. E aí você marcou, é óbvio. Claro que sim, né? Que é Morro Grande, Alagoas. Lá no... tá. Não, isso foi aqui. Aqui. Não, só que aí não rolou desafio. Eu fui pra pracinha e não tinha nada. Não rolou nada. Mas isso era uma coisa comum. Isso eu tô falando de 93. Puta. A gente já escutou relatos aqui de outros professores de outros estilos, que nos anos 90... Anos 80 foi foda. Era um negócio assim... Animal. Teve a fase do jiu-jitsu que tinha... Eles marcavam um desafio lá no Rio de Janeiro, nas praias, enfim... Então, era uma fase que você tinha que treinar duro, porque você... você não sabia quando ia aparecer alguém. Quando ia aparecer um maluco pra te... Acho que em 94, 95, chegou um cara na minha academia lá. Quero falar com o responsável da academia. Ele não tá aqui hoje. Ele foi embora, saiu. Ele... Beleza, obrigado. Foi embora. Tá, mas nessa academia que eu dei aula... O cara queria brigar, meu, pô. Mas nessa academia, uma vez o dono da academia, que era do judô, me chamou pro rola. Tá. Na academia. Aí eu aceitei. Cara, dei trabalho pra ele. Naquela época a gente fazia luta de chão. Sim. Meio sem muita técnica, mas sabia. E tinha fôlego, tinha resistência, magrão, tinha... Que ficamos rolando lá e os alunos assistindo. Vai, pega! E ficamos rolando. Um tempão, enfim. Ninguém finalizou ninguém. E tudo bem. Eu não era profissional de luta de solo. Mas ele era, né? Ele era um faixa preta de judô. Mas Mas foi na amizade, assim, não foi... Eu não sei, eu tenho pelo menos amizade com vários caras de arte marcial e, assim, com nível... Os caras top de linha, cara. Hapkido, Taekwondo, Muay Thai, Jiu-Jitsu, não tem problema nenhum, cara. Eu acho que assim, se você sendo educado e respeitando, sem problemas. O problema é que realmente sai extrapola é quando... Né? Tipo, vai um cara na tua academia e o cara começa a te encher o saco lá. Pô, você tá tratando o cara bem, né? O cara... Sim. Pra quê? Pra quê, cara? Pra que você tá querendo? O que você quer? O que vai ganhar com isso, cara? Eu acho lamentável, mas enfim... E assim, isso aí hoje em dia não é legal. Por quê? Porque você só arruma confusão... Não, é ruim pra academia, é ruim pro... Hoje em dia acontece menos, né? Acho que enfim, pelo menos acho que aqui, acho que diminuiu bastante. E acho que hoje em dia também a chance de alguém estar armado é maior também, né? Pensou?
acontece um problema, o cara volta depois com alguém armado, sei lá. Cara, você tá arrumando confusão, bobagem, puramente bobagem, cara. Porque só vai crescendo a bola de neve. Só cresce a bola de neve. Professor, pra gente ir pros momentos finais aqui, quais foram o que você considera, assim, que o Wing Chun te deu, assim? O que você conquistou com o Wing Chun pra tua vida pessoal que você considera relevante, assim? Meu, sensação corporal, puta, assim, de você espacial, sabe? Você tem parece que você tem uma outra sensação. Tem resposta muito rápida. Parece que eu tô sempre andando com a antena ligada, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu foco, entendeu? Eu tenho um foco muito grande. Eu vou determinado. Aprendeu a dar mais autoconfiança. Assim, ele te dá coisas, mas não é coisas que você vai sair por aí falando, olha, putz, não, parece que aquilo é uma coisa que entrou pra dentro de você, tá lá dentro, é seu. No máximo que eu posso fazer é ensinar a dar aula, mas eu não posso pegar o meu pedaço e dar pro outro, entendeu? Mas pra mim enriqueceu como acho que fisicamente, psicologicamente, determinação, ser um cara mais focado. Mas é estranho, é uma coisa assim que é muito tempo, né, cara? Já são, se for contar toda a experiência de 82 pra cá, já são 40 e tralalá, meu. Às vezes eu olho assim pro carinha treinando lá, assim, mais novo e tal. Só de olhar o cara, eu já falo, seu ombro, seu pé, seu tornozelo, seu joelho, sua coluna, seu dedo. Seja lá 20 anos, tá? E, tipo, qualquer coisa que eu olho no cara, sua postura, eu já vou falando tudo, ó. Assim, assado. Não preciso ficar vendo muito movimento, nem nada, só olhar o cara. Então, assim, você ganha uma percepção, mas onde que eu vou usar isso? Ensinando arte marcial, mas... não sei, cara. Eu acho que a gente aprende uma arte, guarda ela com a gente. Transmite aquilo que é possível. Mas eu já não tenho mais aquela coisa. Talvez quando a gente é mais novo, a gente quer aprender, porque a gente quer aprender, depois a gente quer ser professor, a gente quer ser mestre, né? Nunca, puta, papo furado, cara. Treina, se o cara te chamar de mais, legal. Se não me chamar, vai pra lá, cara. Sem problema nenhum. Sabe, tipo, eu acho que chamar as pessoas é uma consideração que elas demonstram com você. Isso é legal. E tem que partir delas. Não é o cara pagando, não é um decreto ali. Não. Por isso que quando você encontra com caras até de outras artes marciais que são legais e que são caras com alto nível, os caras te respeitam também. Tudo bem, às vezes tem alguma diferença, sempre vai ter, cada um vai puxar a sardinha, a brasa pro seu lado, mas assim, de boa. Assim, essa sua pergunta, eu diria que acho que acrescentou como pessoa, sabe? Como sentir as coisas próximas. Agora, eu acho que a maior coisa mesmo é o foco e a determinação. Isso é muito grande, cara. Isso é muito, né? E poder saber que eu passo transmito a consciência. Hoje em dia eu tenho essa consciência de que eu posso transmitir, entendeu? Isso eu fico contente, cara. Eu ficaria muito irado se eu ainda falar, porra, cheguei até aqui. Não interessa se alguém acha que eu sei mais ou menos, mas eu sei que o que eu aprendi e o que eu passo tem sentido, tem vínculo e é uma coisa que tem verdade naquilo, sabe? Não é mentira, não foi professor Sony, não foi revista, não foi fazendo pilantragem, não foi fazendo nada disso, cara. Nada disso. Isso é importante. Eu acho que isso dá um alívio até, viu, cara? Né? Deixa a gente bem, né? Consciência tranquila. Traz pra gente isso que você falou da honestidade responsável, mesmo. Né? Eu acho que de alguma maneira o nosso interlocutor, o aluno, ele sente isso, né? Ele sente quando você tá na verdade, tá nessa vibração da honestidade da verdade. Todas as aulas que tem na minha academia, eu dei todas elas, cara. Eu só me ausentei da minha academia quando meu filho ficou doente.
Quando, sei lá, fui fazer uma viagem de férias com a minha esposa. Quando eu fiquei doente, eu tive uma lesão muito séria. Mesmo quando estava lesionado ou doente, às vezes eu vou lá pessoalmente, sento na cadeira e faz isso, faz aquilo. Né? Se você não der o chicotada lá, parece que o pessoal não se mexe. Você tem que... É o professor chatão. Né? Você falou do filho, o filhão tá na... Ah, é muito novo. Tá com 13 anos. Eu considero novo. Mas treina? Mais Já ou menos? levei ele umas 20, 30 vezes pra treinar lá. Mas criança hoje em dia não... Eu tentei instigar pelo lado do tipo... Não, você só vai treinar quando o papai quiser. Entendeu? Tipo assim... Não, aí levei. Fiz algum treino mais voltado, mais modificado, né? Pra criança, tentando e tal. Aí levava mais amiguinhos dele pra motivar e tal. Mas assim, eu não dou aula pra menor de 13... E eu tenho alguns motivos, né? Que é a questão de... Eu acho que precisa ser muito diretivo, tem que ser muito diretivo. Isso consome muito do seu tempo. O preço deveria ser uma coisa muito mais alta, porque você praticamente tem que estar junto com uma criança. Eu acho muito difícil para dar para um grupo. Eu não tenho, na minha concepção, vontade de ensinar... o Kung Fu adaptado para as crianças. Não tenho. Eu quero ensinar Kung Fu. Não quero ensinar Kung Fu adaptado. Se eu batalhei para isso, eu quero ensinar isso. Eu quero que as pessoas entendam que aquilo que eu ensino é aquilo que eu aprendi. Eu não modifiquei. E menor de 13, 20 anos não é legal. Estilos que treinem muita explosão. Para criança é legal talvez ensinar forma, exercício mais lúdico, aeróbico e tal. Mas você ensina explosão, você está muito atentado para desenvolvimento físico, né, da criança. Mas é justamente esse a alma do negócio. Então, eu acho, da minha parte, não. Sua escolha é outra. Minha escolha é outra. E aí, para criança, assim, eu sempre coloco assim, a partir dos 13, tudo bem, mas ainda vai haver alguma coisa que não vai poder colocar, porque não vai. Minha academia, a maioria é tudo gente mais velha, então é outro. Você vai botar uma criança de 13 com um cara de 28, 25. Sim. Não tem cabimento, né, cara? Mas, assim, cada um tem seu perfil, sua metodologia e sua forma do que está querendo. Não é. Então, para o meu filho, eu também me reservo. Se um dia ele quiser aprender, eu também não. Eu tinha essa vontade. A gente acha que vai ter que ser o elo da sucesso. Meu, aprendeu. Se alguém quiser aprender com você, aprende. Se não quiser, não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. Paciência, cara. A minha vida foi essa. A gente teve aberto. Meu mestre foi assim também. Sim. E só ficou 2. Então eu não tenho. Eu já perdi essas esperanças. Eu não tenho. Então, meus alunos que levem. Alguém que tenha muita boa vontade, que aprendeu. Maravilha. Muito bem, muito bem. Uau, muita informação aqui, hein? Bastante. Comentários? Mais alguma coisa aí? Não? Temos. Temos um episódio? Opa. Acho que temos 2. Quanto tempo deu aí, Márcio? 1h50. Quase 2. Nossa senhora. Uma pausa, 1 hora e... Dá, temos bastante. 46. Eu fui num podcast, cara. Foi o primeiro que eu fui. Chama Ben-Hur. Ben-Hur. Um cara lá tinha já treinado. fui. Tinha treinado comigo uns 3 meses. O Yuri. O Yuri. E o outro, o que é o ator lá, eu não conhecia ele. É o foi da MTV. O Bento, né? Bento. Aí foi muito engraçado, porque eles estavam na primeira semana, eu fui acho que o 10º aí lá. Eles precisavam fazer testes do estúdio e tal. Me chamaram, fui lá, mandaram um carro buscar e tal. E aí a gente foi conversando. Né? E lá cara, deu longo. 3h20, meu. A minha mulher assim, cara, não dá pra assistir esse podcast. É longo. Lá não tem fim, não. Lá... Eles soltam e vai. O outro do Kung Fu em Foco foi mais curto. Aí esse foi gravado em casa e tal. Esse foi... Kung Fu em Foco é pela... Foi pela webcam. Webcam, Não, puta, aí tava na pandemia, né? Ainda tava numa cadeira assim, cara. Puta, tava com a cadeira de rodinhas, né? E a bicha andando pra lá, pra cá, assim. Puta, Ó, Márcio, fica essa dica aí. Você que é o financeiro do canal, próxima vez mandar um carro buscar os convidados. Não vai. Mas aí você... Aqui tá perto do metrô, cara.
Fica essa dica, hein? Então é isso, gente. Obrigado, mestre. Muito Obrigado agradeço, cara, imagina. pelo papo. Muito bom. Vale lembrar aí, ó. Tem o nosso Pix. A gente vai estar aqui de qualquer forma, mas a gente aceita essa ajuda aí. Também precisando dar uma melhorada no equipamento. Então, se você puder, se não puder, curte esse vídeo, ajuda a gente de outras formas. Compartilha. E acho que é isso, né? Vê a gente lá no Spotify. E nos outros tocadores também, de sua preferência. É isso? Dá 5 estrelas. 5, 6, quanto? Dá um joinha, lá, Compartilha tudo e etc. Obrigado, mestre. Legal, Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, meu, assim, é bacana, porque acho que a coisa que faz mais falta pra gente, que treinou muitos anos, é ter algum reconhecimento fora de associações, campeonatos, essas coisas, né? A gente, foi uma batalha a vida inteira, cara, com isso. Legal. Então é que eu agradeço. Valeu. Obrigado.